momentos. Assim que chegar aqui, eu... Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaporaí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua voz. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja muito bem-vindo, um abraço grande no seu coração, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Minha gente, hoje é dia 10 de março de 2022, né? Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para mandar um abraço especial ao meu sobrinho Sávio Azevedo, né? Filho do meu irmão James. Meu sobrinho está hoje completando mais um ano de vida, 16 anos o moleque completando, estava lá em casa agora, pouco antes de eu sair, né? Então sinta-se abraçado, né? Aqui pelo programa Flávio Azevedo, né? Pelo tiozão que está aqui apresentando o programa, né? Um prazer grande falar de você aqui, que Papai do Céu te abençoe sempre, né? Deixa eu mandar um abraço grande aqui para o meu amigo Marco Violante, nosso presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre, passando por aqui, nos acompanhando, nos prestigiando também, ele que sempre está dando seu boa tarde aí. Minha amiga Jacilene Cavalheiro, boa tarde para você também, um abraço grande. Quero agradecer as mensagens de toda quarta-feira eu vou no ortopedista e todas as vezes que eu venho de lá, recebo, coloco uma postagem, faço lá uma publicação e recebo trocentas mensagens da galera. Que bom que você está se recuperando, que beleza, tal, aquela coisa toda. Então quero agradecer muito a essa moçada toda pelo carinho, pelas mensagens, né? E sim, estamos recuperando. Ainda não estou caminhando, estou andando, entendeu? Caminhando é aquela moçada da minha rapaziada aí que vai para trilha, vai para mata, vai para cachoeira. Ainda não estou caminhando, não dá. É daqui mais uns 2 meses, né? Mas estamos andando, né? Já me livrei de muleta, já me livrei de bota. Hoje, em Passos de Tartaruga, já consegui ir na rua pagar umas contas, né? No centro da cidade. Beleza. Minha gente, Carmen Lúcia Belisário, boa tarde para você, obrigado pelo carinho da sua audiência, Carmen Lúcia, meu amigo Landinho Muniz, abraço para você. Landinho, você como goleiro, o que achou do Fábio, o goleiro do Fluminense, ontem quase entregando a paçoca na partida do Fluminense contra o Olímpia pela Copa Libertadores? Rapaz, tá vendo só? Goleiro padrão seleção brasileira, nível seleção brasileira, que é o Fábio do Fluminense, uma falha bizonha, né? Isso acontece com todo... Mas acabou que o Fluminense ganhou de 3-1, está com a classificação bem encaminhada e está com um bom time, o Fluminense. Bom, meus amigos, vocês já sabem, né, que desde o último dia 7 de março, desde a última segunda-feira, nós estamos aqui no programa Flávio Azevedo com o nosso quadro Mês da Mulher. Todos os dias, uma mulher estará aqui sendo entrevistada por mim para falar da visão de mundo dela, né, a respeito da mulher na sociedade, né, etc, etc, etc. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, né,
Eu acho que a minha última entrevista com você foi aquela fila. Acho que foi aquela. Da fila da madrugada. Eu tenho o prazer de receber aqui a doutora em educação, minha amiga Lucy Teixeira, né? Eu lembro que no tempo da Rádio Sambê, o programa O Tempo em Rio Bonito, era nos domingos pela manhã, Lucy era a figurinha carimbada lá no programa sempre, né? E depois, por questões da vida, nos distanciamos e estamos tendo o prazer de estar reatando essa amizade, esse carinho novamente aqui. Obrigado, Lucy, sei da sua agenda, da sua correria, da sua luta diária, né? Doutora em educação, professora, etc. e tal. Estou aqui, inclusive, com um livro que ela trouxe para mim, ela estava me dizendo de um livro que ela quer escrever, etc. e tal, com algumas figuras de Rio Bonito, entre elas, acho que eu estou nesse bolo aí. Vamos ver se a gente tira esse projeto aí do papel. Mas, Lucy, é um prazer receber você aqui. Obrigado pelo carinho da sua participação aqui. Meu amigo Adalton Muniz passa por aqui dando boa tarde. Minha prima Clarice lá em Tanguá também, né? E aí, Giancarlo, boa tarde para você. Lucy, deixa eu olhar aqui o número do seu microfone. Fala pertinho dele aí para pegarmos bem a sua voz. Boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde, Flávio. Boa tarde todo mundo aí que está nos assistindo, né? Agradecer aí, Flávio, o convite. É muito legal, né? Estou bastante tempo fora aí dos debates, das discussões assim mais públicas, né? Da mídia, digamos Da mídia, assim. né? Rede social eu não tenho usado já há bastante tempo, desde 2014, 15 mesmo. Né? Eu até fiz um texto sobre isso, falando que é uma arena muito imprópria. Né? E como eu gosto muito de falar, ou tem que ser pessoalmente, ou tem que ser com uma arena que a gente possa desenvolver mais o raciocínio. Inclusive já conversamos sobre isso um dia, né? Foi tema de uma conversa nossa numa madrugada dessa aí, sobre essa questão, né? de rede social e a utilização dela, que por vezes não dá a você a oportunidade de se explicar ou orientar, porque está todo mundo muito com a faca no dente. Né? Não, e atrás da tela, todo mundo é corajoso, né, Flávio? Tem isso também. Então, e também tem a ajuda do Dr. Google, né? Então eu gosto mais do debate assim pessoal, ao vivo, né? Que aí eu sei com quem eu estou lidando de verdade, né? Quando a gente pode recuar, avançar. E também a gente percebe mais as pessoas quando a gente está perto, assim, né? Se a gente está entristecendo as pessoas com o que a gente está falando, se a gente né? A questão da empatia, como é que tá. E atrás da tela todo mundo é muito grande, né? E principalmente todo mundo é muito juiz. Aí eu falei assim, não é a pegada que eu quero. Apesar, né, de não ser contra, acho importante. E aí, parafraseando Mário Sérgio Cortella, atrás da tela é todo mundo muito grande, mas acabam que todos se apequenam, né? Porque por vezes não traz evolução alguma aquela conversaiada toda. Né? Então é isso. Lucy, como é que você vê? Antes de falarmos assim da questão da mulher, você foi secretária de educação do nosso município, né? Tenho certeza que você tirou muito aprendizado daquela oportunidade, né? Onde você vai para o outro lado do balcão. Acompanhei bastante seu movimento via Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, né? O CEP, e trabalho bem aguerrido que você fazia, de defesa da categoria, aquela coisa toda. E logo depois você acaba indo para o outro lado do balcão, né? Estando secretária de Educação. Que aprendizado que veio daquela Flávio, antes eu queria puxar o gancho para poder te falar, lembrar de uma entrevista que você fez, né? Na verdade era ali na subida do Boqueirão, né? E aí eu lembro que você perguntou, e eu né, tava na questão do CEP. Quando eu entrei no CEP, foi assim, a livre e espontânea pressão de Davi, né? Então Davi me buscou em casa. Sempre Davi, né? Davi Salvador, e assim, ele é uma referência, né? Inclusive, assim, a gente quando consegue olhar longe, eu falo, sempre olhei longe, porque sempre tive em ombro de gigantes, né? Então a gente tem que se aproximar de pessoas grandes para a gente poder olhar longe. Se aproximar e estar no ombro também. Então, assim, você me fez uma pergunta que eu levo até hoje. Claro que a gente muda, a gente melhora, né? Mas eu lembro que aquela pergunta e a resposta é a que eu tenho até hoje. Se essa luta toda pela educação, você está no CEP, né? É pelos profissionais, colegas de trabalho, também, mas não é a minha finalidade. Não somente isso? Não é o objetivo fim, para mim ele é um recurso. É um recurso para chegar ao fim, né? O fim são as crianças, é o pedagógico, ensino a aprendizagem das crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? Toda essa... Só para ilustrar um pouquinho o que você está falando, vale lembrar que essa entrevista deve ter sido lá em 2008, 2009, isso aí tem mais de 10 anos, né, gente? Então,
a minha visão de mundo mudou totalmente, a sua também, né? Então, tem alguns temas que é igual passar rock santeiro nos dias de hoje. Eu ouvi uma entrevista do Jaime Monjardim e a sugestão das pessoas de fazerem um remake da novela Rock Santeiro. Ele disse que não é possível, porque a novela Rock Santeiro foi construída para aquele tempo, final da ditadura militar ali, da ditadura militar terminando, começando o tempo democrático, né, se é que é democrático, e toda aquela pegada, e a novela tem lobisomem, a novela tem uma série de questões ali que não cabem mais no discurso de hoje, né, e eu achei muito interessante essa fala dele. Então, assim, aquele entrevistado e entrevistador naquela época lá tinham outra cabeça de hoje. Não tinha, mas a gente vai e volta até para poder fazer a análise. Sim, acho que vale a pena. E até porque, né, Flávio, é um tempo que a gente não conversa, então a gente tem que voltar daquele princípio lá, né, para poder chegar nessas perguntas que eu sei que você já me fez, né, como é que foi, até chegar à Secretaria de Educação, então eu estou contextualizando. Então, assim, aí chegando lá, até porque também, outra coisa que eu queria te dar uma catucada, porque eu recebi eu fico te dando catucada, mas você também me dá. Eu falei assim, gente, olha lá, eu fiz um programa de rádio, meu programa de rádio é mais antigo do que Flávia Azevedo, 2003. Né? Eu tinha um programa de rádio, se chamava Onda Livre, era sobre educação, com Mauriceia, que, né, Evaldo chamou, né, porque eu comecei a estudar com eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz com você, foi sugestão de Evaldo. Evaldo me ligou e falou, Flávio, você conhece o Luci? Eu conheço você desde que a gente era criança, né? Mas eu não conhecia a ativista, né? Aí ele, cara, leva ela aí. E Evaldo era o chefe, né? Eu falei, não, tudo bem. E aí que nós nos aproximamos, né? Eu cheguei no rádio em 2008, no jornalismo em 2006. Então, realmente, você tem mais tempo de casa do que eu desse negócio aí. Tem que tomar Só não foi pra frente, né? Aí também a gente entra nessa questão da mulher, né, Flávio? Porque eu fiquei pensando assim, poxa, era um projeto tão legal. Só que eu e Mauriceia batia cartão ali 2 horas da tarde, todo sábado. Foi 1 ano que a gente fez e a gente não conseguiu. Por quê? Faculdade, família, filho. Então você começa a ter que priorizar, né? E não era assim uma carreira que a gente queria, mas que é importante, né? Tudo na nossa vida, a comunicação é muito importante. Né? Então, todo mundo que eu conheço da minha área, né? Tipo Karl Marx, né? A gente vai ver assim, a história dele é toda assim, um amigo que ajudou ele a comunicar aquilo que ele escreveu, né? Eu falei, gente, eu tive esse amigo, né, que é Flávio, entendeu? Porque assim, você, quando o Evaldo pede para você me levar e ali, dali desenrolou bastante, né? A gente se aproximou, a gente começou a conversar, debater e aprender, ter muita coisa junto, Flávio. Antes, sem a comunicação, eu era dentro da escola, dentro do sindicato, então não tinha essa projeção, né, social igual depois desencadeou, e isso é muito legal, e isso é importante, né, essa ajuda, né, essa rede de comunicação para as ideias e para as questões, as demandas do nosso chão de trabalho, não ficar ali só com a gente, porque às vezes a gente pode estar contribuindo, né. Então é isso. A Secretaria de Educação foi mais um momento que eu falo de aprendizado, de faculdade que a gente tem ali, aprende muita coisa. Outro momento de reflexão para poder ver, e é isso aí, ainda estou em aprendizado, né? Porque aí eu volto para a escola, eu estava, né, na Alerj fazendo assessoria lá, requisitar de educação e não sentia afinidade com aquele, né, com aquele mandato, com aquele tema ali. E aí eu falo assim, olha, perdemos a eleição, fui coordenadora da campanha de Solange, agora, né, a última, perdemos em 2º lugar. Falei assim, eu tenho que começar a redimensionar enquanto eu estou com outros projetos, porque projetos são vários, né? E aí eu volto para a sala de aula, porque o processo ele não é linear, não tem essa hierarquia na educação, né? Então assim, você vai e volta, e a sala de aula, a escola, ela é um lugar também interessante de aprendizado, de pesquisa, de refletir, e para mim está sendo muito bom eu fazer a prova se aquilo tudo que eu estudei e que eu falo, né, funciona dentro da sala de aula, né? E funciona, eu sou professora há mais de 20 anos, então já experimentei todos os espaços. Acho que o profissional em educação que tem a oportunidade que eu tive, deveria ter, porque é muito bom você poder experimentar todos os espaços,
Então, eu já fui auxiliar de educação, professora de sala de leitura, professora de sala de recursos, coordenadora, supervisora, diretora de escola, secretária de educação. Então, assim, a trajetória na educação é muito interessante. E nessa trajetória, toda uma coisa que eu estou vendo de novo, quando eu volto para a escola, que o corporativismo não está em mim, não adianta, Flávio. Né? Então, assim, nem sei como que... Porque secretária de educação é um cargo político. Né? Porque Solange gosta de mim e viu ali em mim assim, uma habilidade, é uma pessoa que ela sempre zelou pelo estudo, né? Está fazendo mestrado, doutorado, ajudei ela a fazer o plano de governo junto com o grupo. Também não sou de... Mas o corporativismo nunca... De agradar colega de trabalho, isso não... Eu não tenho essa habilidade, né? Por quê? Porque eu acho que se comprometer a aprendizagem dos meus alunos, não adianta, né? Não vai ter sorriso, faz. Né? Então eu faço atenção com respeito, né? Mas a gente não pode fingir que a coisa tá legal se não tá legal. Eu costumo dizer que o secretário não está ali para gerar conforto para a categoria que ele gerencia, e sim para oferecer serviço para o consumidor, que é o aluno, né? Que Mas é o até na condição de professora. A gente percebe, né? Que por vezes o cara entende que o secretário tem que ser um sujeito que está ali para poder adiantar a vida dele, né? Aquela velha discussão de licença, que o pai está doente, tem que tomar conta, que tem que sair 40 minutos mais cedo para não sei para onde e tal. Essas coisas que o funcionário público adora. Desculpa usar esse termo, mas a gente não vê isso na iniciativa privada, né? O cara tem que bater cartão 5 horas e 7, acabou, encerrou. Só na carreira pública, não sei se isso é vantagem ou desvantagem, não tenho opinião formada sobre isso, mas que a gente percebe, e assim, quando você quer tocar a coisa numa pegada meio que iniciativa privada, você sofre um vento contra muito forte, né? Que é a questão do corporativismo, né? E aí é aquela eterna queda de braço entre a coisa pública e a coisa privada, e às vezes o prefeito ganha dizendo que vou tocar como se fosse uma empresa, e quando chega lá dentro o sujeito vê que ele até quer fazer isso, mas o funcionário dele não funciona como se fosse uma empresa, funciona como se fosse um clube de amigos. E até a questão do respeito também, quando eu falo assim, não sou corporativista, porque assim, quando você assume um papel igual eu assumi de gestão, né, eu acho que é excesso de respeito até, porque pós-graduado igual a mim, então eu não preciso pedir para fazer, você sabe fazer, tem que ser proativo, né? Ainda mais no serviço público. Tem mais de 10 anos de experiência, tem até mais tempo de experiência do que eu, né? Então não preciso pedir, né? Mas não, mas você que é secretária, você que tem que decidir. Tá bom, estou recebendo para tomar decisão, mas cada um tem aqui sua função de liderança, né? Quando você monta uma equipe, eu estou falando de gestão, né, de Secretaria Municipal de Educação. Era uma equipe boa, muito boa, mas assim, e não é só a questão da Secretaria de Educação. Hoje na escola eu estou vendo isso, por isso que eu trago para você. Ninguém quer ir para o trabalho para poder ter aquele dia de tensão, de mau humor. Não, todo mundo quer ficar bem com todo mundo. Mas a preço de quê? Né? Não a preço do serviço público ruim, eu não vou entregar. Né? Então, assim, vai ter tensão, tem tensão. Né? Não fico em rede social, que a gente resolve dentro do nosso contexto, acho que isso é legal, mas também fico pensando assim, por que as pessoas pedem socorro à rede social? Flávio, porque ao mesmo tempo, né, que eles pedem não, vai para a rede social, por que não resolveu aqui? Quando vai para a rede social, resolve mais rápido. Sim, aí você, né, conheço isso então de janela. Estão pedindo, né? Então eles estão pedindo. Mas aí tem essas questões, né? Então, na minha página aí tem um albinho que eu não uso há bastante tempo e não vou usar mais, chamado Vereador Virtual, que eu colocava. Quem me deu esse apelido foi Marquinhos Luanda. Ele que dizia que as minhas reclamações eram atendidas com mais rapidez do que os pedidos dos vereadores, né? Eu criei esse quadro Vereador Virtual e eu colocava lá os pedidos, etc., as indicações, ainda escrevia como se fosse um texto mesmo de vereador. Funcionou não. Quando o nego votou em outro, eu falei, acaba com essa merda, deixa isso de mão. Não te interrompendo, mas deixa eu mandar um abraço aqui para o Biratã Vargas, meu amigo Marcelo Rosalino dizendo que só tem mulher bonita no programa Flávia Azevedo. A mais bonita teve aqui terça-feira, minha mãe. Né? Dinéia Muniz, boa tarde para você. Tem um rapazinho aqui chamado Tiago Teixeira, diz aqui, oi mãe, beleza? Oi filho, beleza? Que bom que você tá aí, conseguiu acessar o link, né? Demian Machado Moura passa por aqui, dizendo, olha, admiro essa aí, passa por aqui minha amiga Mel Cardoso, boa tarde, Luci Teixeira, grande educadora, Mel Cardoso, que estará conosco aqui nessa pegada também de falar de educação, de falar da mulher na sociedade, no dia 24 de março, está agendado, né? Ela conseguiu
na extensa agenda dela também de aula para lá, para cá, Tanguá, Rio Bonito, etc. e tal, conseguiu arrumar esse espacinho para estar conosco aqui. Obrigado, Mel Cardoso. Minha amiga Ana Sávia, aquela que produz as papas de milho deliciosas que são comercializadas lá na Praça Fonseca Portela, na Feira do Produtor Agro. Abraço para ela. E vai estar aqui conosco a Ana Sávia e a Cida que prepara o biju, a Ana Sávia que prepara a papa de milho. Vai estar conosco aqui, falar também do papel da mulher na sociedade, da mulher empreendedora, no dia 28 de março. Né? Então, a escala está toda pronta. Meu amigo Leandro Ferreira, nosso gerente do Telefrutas Rio Bonito, disse aqui que o Dr. Google ajuda bastante muita gente. Minha amiga Merinha, um beijo para você, obrigado pelo carinho sempre aqui da sua participação. Gisele Souza, conhece essa? Minha irmã. Beijo. Um beijo para Gisele. Daniele Souza passa aqui também dizendo Luci, bota aqui 3 coraçõezinhos. Eu vou tomar a liberdade de pegar um coraçãozinho desse para mim e dar 2 para ela, tá bom? Minha amiga Daniele. E as pessoas que vão passando aqui deixando seus comentários, né? Sobre o vereador virtual, maneiro demais. Meus pedidos estão sendo atendidos com muita agilidade também. Gestão online, diz aqui o Marcelo Rosalino. Marcelo, ainda bem que nós temos vocês, porque eu parei, aposentei, não quero mais essa vida não. Luci, você concluiu o raciocínio da questão da secretaria? Sim. Eu te interrompi? Não interrompi. Não, porque eu quero emendar aqui uma outra pergunta, né? Eu lembro da Luci que trabalhava no Caixa do Tinoco. Do Império da Banha. Do Império da Banha, né? Uhum. Do Império da Banha, eu lembro que era o supermercado. Eu lembro da Luci que trabalhava no caixa do supermercado. E estou aqui entrevistando aquela mesma Luci que hoje é doutora em educação. Fala um pouquinho dessa trajetória, como é que é ser mulher nessa confusão toda aí? Você tinha família para dar conta, filho, gravidez, esposo, o trabalho, concurso e faculdade. Aquele não foi o meu primeiro trabalho, né, Flávio? Meu primeiro trabalho... Eu lembro desse. Meu primeiro trabalho vocês não lembram não, e aí eu vou falar, e minha irmã lembra, meu irmão lembra, minha prima, não sei se está aí, também lembra. Era vender docinho no engarrafamento da estrada lá de Itaboraí. Né? Então, para você chegar em Niterói, o único caminho não tinha BR, era por dentro de Itaboraí. E aí, quando meus pais se separaram, eu fiquei 1 ano morando em Itaboraí, na casa de uma tia. É mesmo, né? E aí a gente tinha umas dificuldades, então a gente ia para o engarrafamento vender docinho. Né? E aquilo ali foi a primeira experiência que eu tive com ganhar dinheiro, com a obrigação. Me permitam só contar a história de uma colega de trabalho que era minha colega na época de Hospital Colônia, Rio Bonito. Ela trabalhava no Hospital Colônia, ela era enfermeira, e nos dias de carnaval ela não trabalhava. E ela falava assim, Flávio, eu deixo descontarem à vontade o meu salário, descontavam às vezes 3, 4 plantões dela, porque o que eu ganho vendendo mariola no engarrafamento do carnaval, todos os dias que não tinha ainda estrada duplicada, não tinha nada disso, é 3 vezes o salário que eu ganho aqui mês. Então vale, deixa que vocês quiserem descontar o mês todo, pode. Então, realmente, essa pegada do não ter a BR, não ter a estrada duplicada, o trânsito era todo por ali, tinha uma moçada que a fonte de renda era o engarrafamento. E isso era 1988, né? Época da Constituição, época que o Acre deixou de ser e passou a ser Estado, que Tocantins dividiu ali Goiás, eu lembro disso. Então, eu perdi 1 ano de escola, tive que ir trabalhar para poder ajudar. E lá com quantos anos isso, mais ou menos? Eu tinha 9 anos. 9 anos? Então começou cedo. Me permita só fazer uma pergunta aqui dentro dessa pegada aí. A questão do trabalho infantil, que é tão discutido, virar vagabundo pode e tal, e aí não sei o que, o conceito dela vai lá, e tem toda essa discussão de que isso não existe, não deixar as crianças trabalharem e tal. A nossa geração estudou e trabalhou e nenhum problema, né? Hoje tem essa... Como é que você vê isso, Luci? Eu vejo que tem problema, Flávio. Hoje eu tenho problemas que eu não resolvo, que eu não consigo resolver sozinha, que eu tenho certeza porque é por causa dessa infância. Que eu trabalhei no momento que eu era para estar brincando. Né? E isso, assim, a gente fala assim, a criança, eu sei porque eu tive essa experiência. Nem entende por que está passando por aquilo. Leva como se fosse uma brincadeira, mas é um trabalho. E aí, às vezes, quando você não acorda na hora certa para levar o docinho para a pista, aí você vê que é sério, não é brincadeira. Né? Quando você vende menos do que você deveria... Não pode se dar o luxo de falar assim, hoje eu não quero ir não. E não é uma responsabilidade para aquela idade. E que isso vai ter reflexo depois. Então, assim, para quem me conhece, você me conhece um pouco bem, né? Então tem algumas questões que você tem dificuldade quando você vai olhar, mas é de quê? Porque,
né, a raiz do problema. Então a nossa infância, ela precisa ser protegida. Eu acho que é por causa da minha infância que eu avancei tanto na questão de estudar a educação, até porque a escola, para mim, assim, foi a minha salvação, né? Então a escola me deu aquela possibilidade de vida e de avançar que eu não tinha em outras instituições da sociedade, né? Que é a família. Então, assim, a gente tem que proteger, porque as crianças, elas não têm essa voz, e a infância, ela é muito curtinha, Fábio. Ela acaba com 12 anos, Então, por que você vai fazer com essa infância? Vai botar para trabalhar? Tem a vida inteira pra gente trabalhar, Flávio. Deixa brincar, deixa se divertir. Vai ler, né? Eu gostava muito de ler e não tinha esse tempo, né? Saí da escola, eu perdi um ano. Mesmo perdendo esse um ano, eu até fico fazendo as contas, falei assim, muito doido, né? Eu me formei no ensino médio com 17 anos, né? Então, assim, aí são questões que as famílias passam. Eu estou só questionando a sua opinião, não é questão de querer convencer ninguém. E aí, aos 14 anos, eu fui Então, voltemos à Menina do Doce. Daí passei da Menina do Doce e fui ser babá lá no BNH, né? Com 14 anos, foi quando eu conheci meu ex-marido, aí eu já era babá. Né? Então, e a proposta do ser babá, você vê como que, e aí vai entrar nessa questão da visão de mundo, que eu sei que você vai me perguntar, né? A proposta assim de ser babá, eu nem precisava naquele momento, quando eu tinha 14 anos, do dinheiro, mas a minha proposta era, se você trabalhar aqui e for babá, eu vou pagar seu colégio particular, que é o Colégio Bonito. Eu tinha sonho de estudar em colégio privado. E aí, outra questão que vai implicar muito comigo é essa luta pela escola pública, né? Que é a visão de mundo e a visão de sociedade. Por quê? Eu, com 14 anos, eu não tinha essa noção. Eu sabia, assim, que se eu estudasse numa escola particular, aí eu ia ter futuro. Senão, eu não teria. E isso não é verdade, Fábio. Beleza. Você é o maior, me permita, né? Deixa eu mandar um beijo aqui para Vanderlé Vanderhoske, nos acompanhando aqui. Ela escreve: Lucy Teixeira, uma grande guerreira. Obrigado, Vanderlé, pela sua participação aqui também. Então, me permita botar mais uma vírgula aqui no seu raciocínio para falarmos sobre essa questão da escola pública e da escola privada. Eu não consigo admitir por que tem diferença se os professores que estão na prefeitura ou no estado são os mesmos que estão no Colégio Bonito, no Cenicista, no CRIAR, etc. E tal. O que acontece aí, você? A diferença Darcy Ribeiro já deu pra gente o norte, né? Essa suposta qualidade ruim é da nossa cabeça quanto sociedade ou realmente não? A crise na educação pública, né, sim, clichêzinha, ela não ela é um projeto, né? E isso vai refletir na educação pública, não pela questão essa questão também dos professores, dessa responsabilização dos professores. É muito legal você falar, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas é de toda uma estrutura. Por exemplo, eu, quando fui fazer meu primeiro vestibular, eu fiz o meu mestrado e doutorado na UF, mas a minha graduação foi em universidade particular. Por quê? Eu zerava em Química e Física, porque meu ensino médio não me deu Química e Física. Em qualquer outra escola particular você tem isso completo. A reforma do ensino médio hoje é perigosa por isso, porque ela coloca na mão dos adolescentes, dos jovens, uma escolha que eles ainda, né, e nem é uma escolha, porque eles podem ficar sem aquelas matérias, aqueles conteúdos que eles precisam para depois, quando com mais maturidade, futuramente ele precisar, e ele não tem. Então eu lembro que em 98 eu já era até mãe, porque eu fui mãe adolescente, né, com 17 anos, em 96. Em 98 eu fiz o meu primeiro vestibular. Eu gabaritei português, tirei um notão em história e zerei em física e química. Aí eu consegui fazer minha graduação paga por um projeto de políticas afirmativas que Solange e Rita, que era a secretária de Educação, elas trouxeram em 2000, quando eles fizeram, o município fez um convênio, e agradeço até hoje, né? Esses dias eu estava falando com Solange, ela falou assim, não lembrava disso. Eu falei, Solange, eu tenho que ter essa consciência, né? Talvez eu não teria. Foi inclusive uma resposta, aquela história de transformar o Colégio Municipal no núcleo da UFRJ, que a Adílio estava tentando trazer, e como pegou muito mal aquele negócio de não ter tido o apoio da prefeitura para isso, então conseguiu-se arrumar essa ferramenta para meio que tentar responder. Não estou aqui jogando pedra em ninguém, mas foi a história, gente. Foi o que aconteceu na época, né?
Infelizmente não teve aquela ideia de transformar o turno da noite do Colégio Municipal em núcleo. Eu não lembro se era da UF ou FRJ, era uma das duas. A Adília era uma espécie de vice-reitor, alguma coisa assim lá. Ele capitaneou essa ideia de trazer. O professor Betinho foi o cara daqui de Rio Bonito que orientava essa questão também e tal, e mais alguns outros educadores da época. E não veio, né? A prefeitura disse à época que não tinha condição de aportar X que precisava para custear esse núcleo. Até porque não era um núcleo só para Rio Bonito, pessoas de todo o estado. Flávia, é uma pergunta que eu acho que a esse projeto que você estudou, ele conseguia direcionar só os estudantes de Rio Bonito. Essa era a grande vantagem que foi apresentada. Eu penso que a gente já, enquanto sociedade, né, rio bonitense que a gente tem algumas perguntas que a gente precisa já começar a fazer, ou se já foram feitas e estão engavetadas essas perguntas, a gente precisa, né, tia, por que não decola uma universidade em Rio Bonito, né? Eu, por exemplo, quando eu estive na parte da Secretaria de Educação, eu fui em campus com Emerson Bittencourt, que é da Praça Cruzeiro, que é pastor, né? A gente apertou a mão do reitor, a gente tinha uma unidade, né, federal para trás. Por que não acontece? Né? Então, atrás da política, é só uma pergunta, eu não vou falar o que eu acho, o que é, até porque eu não investiguei isso. São, como é que é? O empírico, percepções. Teria que ter um programa inteiro para a gente falar disso e talvez até meia-noite. Até meia-noite. A gente conhece, mas é um programa específico. Mas são perguntas que acho que a sociedade precisa. Por que não? É só porque é difícil? Não tem empresários em Rio Bonito que não querem. Porque fala assim, olha, falta gente para carregar saco lá na minha empresa. E esse pessoal que está fazendo faculdade, ninguém vai querer carregar saco, ganhar um salário mínimo. Né? Então, quando fala que a crise na educação é um projeto, e é de verdade. Né? E eu vi isso muito de perto. Né? E isso é muito difícil de desconstruir. Né? E isso que você está falando é mais ou menos a mesma coisa quando pensou-se em trazer o núcleo do Tribunal Regional do Trabalho, do TRT. E teve uma quantidade grande de empresários pressionando o prefeito e a prefeita à época para que não viesse, porque ia ter facilidade do funcionário botar o patrão na justiça. Isso aconteceu, gente. Eu vi. E essa aí eu posso falar que eu vi porque eu era secretário na época de comunicação. Então eu vi essa conversa em bastidor e posso dizer que aconteceu isso. Então, esse projeto de educação não funcionar porque você precisa de pessoas sem qualificação, sem estudo, para continuar ganhando salário mínimo trabalhando naquele determinado lugar, é mais ou menos a mesma razão de você não querer que venha o Tribunal Regional do Trabalho, porque o cara vai ter facilidade de cobrar seus direitos. A pegada, como diria Milton Santos, a perversidade é a mesma. Né? E assim, isso não é peculiar da nossa cidade, né, Flávio? Isso aí o Brasil precisa avançar. Cidades interioranas, a gente percebe que tem um pouco disso, né? Não é aqui, são geralmente as cidades que têm esse perfil tipo do nosso. E essa questão, por que a gente fala sobre isso? A questão do público e do privado, né? Mas essa questão de qualidade está atrelada a uma questão privada, isso é intencional, né? Tem a bancada lá na Câmara dos Deputados que vai lutar, né? Atenção, a educação, a escola, ela é uma arena de disputa, de poder, de luta, né? Porque aquilo ali a educação, ela tem o poder de criar subjetividade, ética, moral, valores, né? Então ela vai estar em disputa. E aí quando você entra na lógica do mercado, que aí é a disputa, eu vou educar para quê? Para consumir ou para um ser humano, uma sociedade feliz, né? Coletivamente, individualmente, como ser individual e social, ou para consumir, para a lógica do mercado, para produzir como o mercado produz, porque aí a gente vai estar atendendo, né, as grandes empresas. Então isso tudo é muito complexo e a gente precisa ter consciência disso, né? Só que é difícil, né? É difícil, às vezes a gente entra na escola, o pessoal está mais preocupado com a cor do EVA do que uma discussão pedagógica de assim, estou fazendo esse projeto didático, político, pedagógico aqui, para quê? Qual é a finalidade que eu tenho eu vou ensinar minhas crianças isso aqui, para quê? Né? Então tem tudo, conteúdo, objetivos e metas que a gente tem até no primeiro segmento do ensino fundamental, que é até onde eu estou, ensino médio, faculdade, né? Tem um objetivo final que é para as novas gerações e projeto sociedade. Perfeito. Que é a minha visão de mundo. Projeto sociedade equitativa, igualitária, emancipatória, que não é clichê, a gente tem que pensar sobre isso. Né? Fechamos o parênteses aqui da diferença do público do privado, que é um programa até meia-noite também, se a gente for destrinchar esse tema, né? E vamos voltar para a menina que começou vendendo doce
passou ali 14 anos pela história da babá. E aí, depois da babá? Aí fui parar no Império da Banha. Ah, tá. Aí você, né? Aí já com o ensino médio completo, concluído. Aí eu já tinha uma bebê de 6 meses, que é a minha primeira filha. E aí meu ex-marido já também tinha o ensino médio completo, ele é protético, eu professora, só que eu professora sem exercício da profissão, porque eu não tinha, estava começando, né, não tinha emprego ainda. E aí eu falei assim, não dá para esperar tanto tempo, a gente, né, precisa comprar geladeira, fogão, precisa sustentar a minha filha e eu vou trabalhar, né. E fui para o Império da Banha, não fiquei muito tempo não, porque naquela época, em 96, eles estavam naquela mudança, porque o supermercado não abria domingo. Em 96 eu dei o azar de eles começarem com esse projeto de abrir domingo. Eu com a bebê pequena. Então a culpa foi sua. Eu faltei um domingo, fui mandada embora. Então a culpa foi sua. Foi só você chegar lá que começaram a abrir domingo. Foi. Aí, eu falei assim, gente, aí eu faltei um domingo, né? Porque... Aí, mas foi bom, porque assim, joguei a vaquinha fora, sabe a história da vaquinha, sei, né? Empurrou a vaquinha no barranco. E eu tava toda feliz que eu tinha sido promovida, né, Fábio? De boca de caixa para caixa. Boca de caixa que fica botando... Pacotando. Gente, olha só uma coisa, eu faço isso até hoje. Quem for carregar a bolsinha de você ir até o carro e botar... Dá uma gorjeta, gente. Né? Porque eu ia, carregava aquilo. Eu com 18 anos já tinha, né? E a pessoa, aquele carro, me dava uma gorjetinha. Eu falei, tá bom. Mas eu fazia aquilo sempre. E fui promovida para caixa. Aí eu fui mandada embora, porque faltei no domingo. Né? Aí que dá o seu ingresso na educação? Isso. Aí eu fui trabalhar na loja de roupa infantil de Gracinha Modas, na subida do hospital. Sim. Né? E aí Gracinha faleceu há pouco tempo, mãe de Daniela, né? Ribeiro também, eles foram uma família para mim, né? Porque eu tive dificuldade, tinha que levar minha filha, que era pequena, tomar banho na loja, e Gracinha queria que eu fosse gerente da loja dela, né? Porque ela era dona e eu, não, porque você vende muito bem. Antes disso também, eu trabalhei aquela funcionária de final de ano, na Sou Plástico. Os temporários. Os temporários, né? Que aí ali eu percebi com uma fala do meu ex-sogro que eu era boa em alguma coisa. Isso que eu ia te perguntar. Aí a Sou Plástico ainda era de Francisco? Era, ele que me deu emprego para poder ver se o meu ex-marido ficava um pouco mais dentro da loja. Aí, ele me deu emprego. E aí era comissão, né? A gente vendia por comissão. E aí as meninas que eram mais antigas, né, começaram assim, tá dividindo venda e tal. Aí eu lembro que meu ex-sogro falou bem assim, mas tem uma coisa errada aqui, olha a notinha de vocês, é um monte de clientes que vocês estão atendendo. Ela vende mais, mas eu tenho só 10. Entendeu? Aí eu falei, olha, mas aí não fui pro comércio não. E depois eu ingressei numa escola particular, Espaço Livre, que foi minha primeira faculdade. Lembro do onde a dona era Kátia Valviesse Marlene Prevô, onde eu fiz amizades que eu levo até hoje, né? Que é a Camila Bortoni. Espaço Livre que vem meio que como uma pegada depois ali da Escola Viva, né? Eu lembro que quando a gente era criança tinha a Escola Viva, né? Que era olhada pela sociedade ribonitense meio que como uma referência? Não. Era olhada com um certo preconceito. Eu lembro bem que na hora que as crianças da Escola Viva vinham estudar, vinham desfilar no 7 de maio, nós éramos orientados pelos mais velhos que aquela criançada era especial, a gente tinha que ter cuidado com eles, não podia rir, não podia não sei o quê, tal. Como a proposta realmente era diferente das escolas outras, né? E assim, vou ser muito sincero para você, até eu me tornar jornalista, eu entendia que a Escola Viva era uma escola de tipo Zé Reis. Para crianças especiais. Nunca ninguém me disse o contrário. Eu tive pouco contato com ela. Existia esse contato, existia essa crendice. E assim, paz, meus senhores, eu acho que eram outros donos de escola que colocavam essa história no mercado para poder prejudicar a ideia de Dona Nelly Terezinha, que era dona lá, né? Nunca ninguém disse isso para mim, mas a minha Essa escola funcionava onde é o Espaço Secarelli hoje, o Espaço Secarelli, exatamente. Uniforme, blusinha branca, sainha em short vermelho. E da Dona Nelly Terezinha e depois aí vem o espaço, né? Para os jovens aí, como diz Leandro Carnal, né, que não sabe o que é máquina de datilografia, carbono, né? Isso aí também data lá da década de 90, eu confesso que eu fiquei, não, era 80 ainda. 80? Eu confesso que eu fiquei muito envergonhado quando eu descobri que a Escola Viva não era uma escola, grosseiramente falando, para crianças retardadas. Porque era o que eu tinha na minha cabeça por ouvir mais velhos e gente da educação, não foi papai e mamãe que me disse isso.
eram professores da época que davam aula para mim na 3ª série, 4ª série, 5ª série. E depois que eu descobri isso, eu fiquei com vergonha. Descobri que não era nada disso, era simplesmente uma proposta diferente, que rivalizava com a pegada de educação que as escolas privadas tinham, né? E aí, com uma série de questões que envolve a sociologia e a antropologia muito específica dos rio-bonitenses, né? Mas eu confesso que eu fiquei com vergonha quando eu descobri que não era nada daquilo. É a questão do contexto, das subjetividades, entendeu? Qual sociedade que eu quero. Então, para você pensar daquele jeito, né, Flávio, porque tinha... E às vezes por culpa também, como não tínhamos redes sociais na época, né? Outra leitura que eu faço é que às vezes espaços como a Escola Viva, o Espaço Livre, né? Espaço Livre, até o Terral, na época, que atendia... O Terral, por exemplo, foi apresentado como um negócio que atendia maluco. E não era essa a pegada do Terral. Depois eu fui conhecer o Terral. Você lembra do Terral? Lembro. Ali indo pra pista lá, né? Então, assim, cara... mas essa moçada era muito fechada em si mesmo. Entendeu? Não tinha uma abertura de, olha só, eu tô com essa proposta aqui de fazer isso e tal. Era uma galera que ficava muito ali no clubinho deles, e aí permitia que pessoas maldosas trouxessem. Tentaram fazer isso com Criar e Cristina. Mas me parece que Cristina e Humberto já estavam mais aqui no tempo de modernidade, de Orkut, de Facebook, de internet, de rede social, e conseguiram quebrar isso. Essa questão, assim, acho que o Espaço Livre não fechou por esse motivo. Não, sim, eu sei que não fechou por isso, mas tinha essa percepção de da parte Escola da Viva, eu sinceramente não lembro, não. Mas, assim, as escolas pequenas, elas começaram a ganhar esse espaço em Rio Bonito, lá ali no 1990 e pouco, né? Sim. E aí eu trabalhei lá em 98, 99, depois passei num processo seletivo, e aí meu primeiro contato com a escola pública é através de contrato, né? Fui trabalhar no municipal. Se você me permite, as escolas regulares, normais, já instituídas, turmas muito cheias, pais que realmente tinham crianças especiais, né? Lá com uma determinada paralisia ou com algum tipo de... esses TODs e THs da vida aí, preferiam esses espaços porque eram turmas mais reduzidas, que o professor dava uma atenção melhor, você está entendendo? E o cara não queria que o filho dele ficasse numa turma com 50 alunos, por exemplo, 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª minha, no Colégio Bonito, a gente tinha 60 alunos em sala, lá nos anos 80. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, não estou fazendo julgamento, só estou dizendo, apresentando um cenário, e aí os pais que tinham crianças mais especiais, que tinham condição de pagar, preferiam colocar os filhos nesses espaços, porque ele entendia que existia ali uma coisa mais personalizada na hora de educar o filho dele. Ainda não tinha essa pegada de inclusão, do professor auxiliar, não tinha nada disso, mas essas escolas já tinham uma ideia disso. E aí esses pais que tinham crianças especiais, e não estou falando aqui de criança Down, não é isso não, estou falando daquela questão do imperativo mesmo, do cara que tinha uma dificuldade de aprender e tal, iam para esses espaços por serem turmas mais reduzidas e mais tranquilas. E os pais mais assim, mais exigentes também na questão pedagógica, porque, por exemplo... E aí você fala no ouvido de um garoto de 10 anos, que era o que eu tinha na época, que aquela escola de criança maluca, e passa um garoto ali com uma certa deformidade, eu acabei acreditando. Não, tem muita questão que a gente já conseguiu avançar, como você falou, né, Flávio? Era outro contexto, era outro tempo, né? E só que tem coisas que a gente hoje tem que pensar para poder estar avançando para as futuras gerações. Assim como nós temos que falar da escravidão dos africanos no Brasil, para a gente ficar com vergonha disso nunca mais acontecer, eu acho que essas coisas nós também temos que falar para que nunca mais aconteça também. Né? Esse verdade. Tipo de percepção errônea e até maldade que se fazia com essas unidades escolares da época. E assim, aí depende, generalizar, né? Porque assim, tinham pais que até investiam, e às vezes nem eram pais com a criança que tivesse alguma dificuldade ou alguma questão de inclusão, não. Né? Não era a maioria, né? Por exemplo, o Espaço Livre tinha, quando fechou, tinha mais de 100 alunos, quase 200, e a gente tinha uns 5 de inclusão. Sim. Então, mas a proposta mesmo, né, ali, e que aí naquela época, surpreendentemente, por isso que eu falo assim, que em Rio Bonito a gente precisa de alguma forma, porque a gente não tem, a gente só tem de memória, ou documentos assim, né, empíricos mesmo, não tratados, da história da educação em Rio Bonito. E ainda bem que a gente tem programa de rádio falando sobre isso, porque eu estou documentando aqui agora. Se eu morrer amanhã, está documentada a minha voz aqui. Não foi o que me disseram, aconteceu comigo, entendeu? Eu já tentei puxar esse assunto com alguns diretores de escola de antigamente,
E o cara fica extremamente ofendido quando eu falo isso. Meu irmão, desculpa se você vai ficar ofendido. Eu, quando era criança, eu aprendi que essas escolas, que não era o Colégio Manuel Duarte, que não era o Colégio Bonito, eram escolas de criança maluca. Era disputa cara, também de espaço, né, Flávio? Exatamente, tinha uma pegada disputa de espaço, porque, por exemplo, as escolas grandes não queriam perder aluno para escolas pequenas, mas né? isso tem que ser dito, entendeu? Aí você vai, cria uma subjetividade, desqualifica. O objetivo era fazer mamãe e papai não me tirarem da escola. E é a mesma pegada da escola pública. Você desqualifica a escola pública, perfeito. Diz que a escola cria uma insegurança surreal nos pais, que em parte os pais precisam colocar os filhos na escola pública e lutar para que ela melhore, não simplesmente matricular numa escola particular. Por quê? Porque é dinheiro. Quando eu fui escrever sobre escola pública em Rio Bonito, que aí eu fui descobrir, porque pelos memorialistas, eu entrevistei o Dr. Maurício Bader, e pela memória, assim, pela entrevista que eu faço para ele, e por outros também, se você perguntar, a educação em Rio Bonito começa na década de 30, com grupo escolar. E aí você encontra um documento na Biblioteca Nacional de 1896. Falei, bom, se tinha um regimento interno de 1896 de escola pública de Rio Bonito, então era anterior. Né? Então, assim, os memorialistas. E aí, numa dessas entrevistas, eu entrevistei uma pessoa que tem hoje quase 100 anos. Na época que eu entrevistei, tinha uns 80. Né? E falou assim, eu acho um absurdo a escola. Eu vou falar, tá, gente? Porque essa questão de até coloquei lá aquele Rodrigo lá de Tanguá, falou assim, você te parabeniza. Eu falei, não, mas é pra gente só se aproximar, porque a gente precisa estar entendendo, não é denegrindo família de ninguém, nome de ninguém, nada. Mas essa entrevista eu tenho, isso está escrito, isso é real. Falou assim, olha, eu não entendo porque o Dr. Paulo Faia é o nome de escola pública. Porque ele foi um dos sócios de escola particular, da rede lá, Rio Bonito e tal, e ele combatia a escola pública do 2º grau, porque senão ia perder aluno. Já ouvi isso também. Já ouvi isso aí. De algumas pessoas. Não estou denegando, mas... Não foi de uma pessoa só. Não sei por que é. E a gente tem isso, né? Quando a gente vai homenagear com o nome de uma escola, é o vereador que escolhe, isso nada contra também, porque é representante, né? Mas qual estudar, porque, né? Não, é porque quer puxar o saco às vezes mesmo, de agradar a família e tal. A creche que a gente inaugurou, Flávio, eu fiquei muito feliz, porque foi uma professora, Nazaré Melo. Então, é esse tipo de homenagem. E que merece pra caramba ter o nome da escola. Não, a gente não fez um estudo, tô falando por percepção empírica. Nazaré não precisa fazer estudo. De por que as outras escolas têm o nome. Cristina, irmã dela, também merece ter nome em algum lugar. Não merece, a gente ficou muito... né? Entendeu? Então, eu acho que Nazaré e Cristina merece. Niterói já começou com uma cultura que eles se perderam aí, tem algumas morreram depois, mas de fazer a homenagem em vida. Por que essa questão também de esperar a pessoa morrer para poder homenagear, né? Então tem umas escolas em Niterói que a pessoa é viva e tem o nome da escola. Aqui em Rio Bonito, por exemplo, entrando ainda um pouco dentro da história política, do bastidor pilantra e picareta que nós temos, eu não estou falando de corrupção, estou falando de vaidade, que às vezes é pior do que a corrupção. A gente tem, por exemplo, o prefeito Mandiocão, ele não aceita essa legislação que diz que é o vereador que dá nome às coisas. E aí o que o vereador faz? Ele arruma um cara pica da galáxia, com uma família importante, conceituada, e dá nome ao lugar, independente de quem é, para poder o prefeito ficar com vergonha e sancionar o nome daquele lugar. Então nós temos vários lugares em Rio Bonito que o prefeito não queria dar o nome, queria botar algum parente dele lá de Boa Esperança, e aí o que o vereador fazia? Arrumava o nome de alguém bacana da cidade, que ele sabia que o prefeito não ia deixar de sancionar aquela sem uma discussão nenhuma com a comunidade. Exatamente, mas ninguém parou para pensar, tanto o prefeito quanto o vereador que deu o nome, se os nomes efetivamente que estão sendo colocados naquele equipamento fazem algum sentido de ser dado ali. Por exemplo, a casa, o espaço de saúde ali que recebeu o nome do Dr. Mário Lage, eu acho perfeito. Independente de qualquer coisa, foi um grande médico de Rio Bonito, digo o que quiserem, mas é um cara que trabalhou no Hospital das Vargas 200 anos, etc. E tal. Então dá o nome do Dr. Mário Lage para um equipamento de saúde, ok. Dá o nome do Dr. Amirto no futuro para algum equipamento de saúde, cara, perfeito, né? Agora, tem outros equipamentos aí que tem nomes que você percebe nitidamente que é jogada de marketing de ego, e ninguém prestou atenção em quem foi aquela figura em relação ao equipamento que está sendo inaugurado. É isso, assim, a história, a gente precisa entender, estudar, sistematizar essa história do nosso município. E aí é preferido. Para gerações. E quando eu trago esse debate à tona, eu prefiro dizer que Flávio está possuído pelo Satanás, né? Do que realmente prestar atenção no que eu estou dizendo, que é uma realidade. Então, é uma coisa que só quem entende a sociologia e a antropologia de Rio Bonito que vai entender isso.
Não, e assim, pra gente entender, é até complicado. Eu fico, às vezes, tentando resgatar ali, a gente vê a monografia que a gente tem de Rio Bonito, né? Eu tenho uma história de leitura ali bem íntima com essa monografia, porque eu gosto de saber a história da história, porque que é a história da monografia. Então, um dos autores não é autor porque não tinha dinheiro. Sim. Né? Assim como algumas famílias ficaram de fora porque não eram consideradas tradicionais. E um monte de gente não entrou, porque, pô, não era sangue azul. Tem essa história na monografia, gente. Ó, a monografia de Rio Bonito, não estou falando mal dela não, tá? É legal, é um documento histórico. Mas a gente já precisa ter outra, né, Flávio? Há muito tempo. A gente já precisa ir, tá investindo. Eu já até falei isso com o Janderson, nosso secretário de Cultura e Turismo, né? E tem Dalso aí, que é um cara que pesquisa pra caramba e faz uma pesquisa assim muito isenta dessa coisa de tem grana, não tem, etc. e tal. Não confunda o trabalho que ele faz profissional de levantamento de família, que ele recebe para isso, ele é pago para isso, é o trabalho dele, com a pegada de pesquisa que ele faz. Ele pesquisa os negros, os brancos, os louros, todo mundo ele pesquisa. E aí tem gente que tem grana que paga ele para ele fazer um levantamento específico daquela família X. Eu já ouvi essa injustiça com relação ao Dalso. Ah, ele só faz para quem tem dinheiro. Não. Ele não só faz para quem tem dinheiro, ele faz a pesquisa geral. Agora, ele faz um trabalho contratado pela família X para fazer o levantamento ali, cara. Não confundam alhos com bugalhos, pelo amor de Deus, e esse é um problema que nós temos em Rio Bonito também. E é isso tudo que eu estou falando é para poder estar ilustrando um pouquinho, porque também é uma arena mais favorável do que rede social, do que mídia, mas também é limitada, né, Flávia? Mas essa visão de mundo mesmo, né, de equidade, né, da gente combater com todas as armas que a gente tiver qualquer tipo de desigualdade social, né, a desigualdade de gênero, que existe, né, o machismo estrutural está aí, a desigualdade, a questão do racismo estrutural está aí, não adianta a gente fingir que não existe, porque existe. Então são bandeiras que a gente tem que... Eu costumo falar assim para todo mundo que gosta de conversar comigo, né? Um exercício que eu aprendi a fazer e faço, e seria bom que as pessoas fizessem também, é desconfiar da tua ignorância. Né? Porque a percepção, nossos sentidos, Flávio, eles enganam muito a gente. Né? Nós temos, né, a visão, o olfato, tá? E aí o que a gente capta da realidade é através dos sentidos, e eles enganam. Né? Então e aí é o trabalho metodológico, técnico, né, de você investigar, você cruzar dados, você ver se a realidade, porque a verdade ela é difícil de ser desvelada. A realidade às vezes não é aquilo que nossos sentidos apresentam pra gente. Então, assim, a ideia que a gente tem de Rio Bonito, que a gente tem do que ele foi, do que ele é e do que ele pode ser, às vezes é o que a gente acha, né, de acordo com os nossos sentidos e também com a experiência, trajetória, né, subjetividades que a gente tem. Então eu trabalho, né, eu acho que a contribuição enquanto mulher que eu posso dar para o mundo, né, é ficar refletindo sobre a trajetória, por que eu passo por isso, por que eu tive essas experiências e o que a gente pode estar contribuindo com essas experiências, refletindo e saber que as gerações futuras elas precisam estar cada vez mais pensando mesmo, né, a partir delas, né, Flávio, porque não existe coletivo sem indivíduo, isso é o maior erro que tem. Né, quando você fala assim, entra na política porque tem interesse. Tem interesse. Todo indivíduo tem interesse. E aí esse interesse pode ser individual e esse individual refletindo no coletivo e pode ser só individual. A vida é movida de interesses, né? Não adianta. Aquela história do invejoso, né, Flávio? Fala assim, a inveja é um pecado, não sei se você já ouviu falar isso, é um pecado que não existe pecador. Porque todo mundo é invejoso, menos o invejoso. Não é? É um pecado que não existe. Então é a visão de mundo, essa visão emancipatória, que a gente parta da gente, a partir de nossas experiências, como é que eu posso contribuir com um mundo melhor? Sabendo que, né, você não pode perder identidade para poder agradar ninguém, que aí eu volto naquele discurso do corporativismo. Que aí tem o indivíduo e aí tem a questão maior. Minha preocupação maior aqui, seja lá onde eu estiver, ou em sala de aula, ou na Secretaria de Educação, ou numa assessoria, ou quando eu estiver aposentada, né, eu tenho uma visão maior, né, e aí vai partir de mim. E antecipando, se você me perguntar uma mensagem que eu posso dar para as mulheres, né, que tem não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Nós vamos fechar esse parênteses aqui e vamos continuar lá no espaço
no Espaço Livre. Mas que memória, você não perde o gancho. Você estava na linha do tempo, Espaço Livre. E aí, não, a gente está falando da sua trajetória até chegar ao doutorado. Espaço Livre, daí pra frente. Flávio, é muita coisa, você vai... Tá bom, vou tentar resumir. Porque, olha só, um desafio lá no doutorado é o poder da síntese, né? Quanto mais poder de síntese você tiver... Eu e você, síntese. Tá na pré-escola, né? Tá difícil isso. Estamos lá na Garatuja. Mas, enfim, aí eu fui para o Espaço Livre e, ao mesmo tempo, eu consegui um processo seletivo, quase que ao mesmo tempo, 98 no Espaço Livre só, em 99, processo seletivo. A minha diretora era a dona Aparecida Estrela, todo mundo sabe por que eu estou sorrindo, né? Porque ela é uma grande incentivadora, né? E fez a gente aprender bastante coisa, por exemplo, né? Para quem reclama de algumas regras, a gente não podia trabalhar de camiseta, no maior calor. Era a regra de dona Aparecida Estrela, então eu lembro, Flávio, que eu não sabia dessa regra. Era fabricante. Fabricante, eu achei estranho, que eu falei, cara, Aparecida Estrela em outro ambiente. Dona Aparecida Fabricante. É porque são duas pessoas que estão no meu convívio, Dona Aparecida Fabricante, né? Tem que ter um programa só pra ela. Tem, Dona Aparecida, ela tá uma gracinha, né? Ela tá... Eu encontrei com ela na fisioterapia. Os funcionários podem não gostar, mas eu gostava muito dela dirigindo a escola lá. Eu chegava muito cedo no meu curso de enfermagem. Eu chegava bem cedo na escola para estudar. Ela que me promoveu, Flávio. Porque eu trabalhava de dia e, cara, o que eu fazia? Eu chegava em casa, tomava banho e já ia pro colégio. Eu chegava lá às 5h40, 15 para as 6, sentava lá no canto no colégio municipal, lá no canto do refeitório, e ficava lá estudando, lendo as coisas da enfermagem. E aí eu via ela ensinando as meninas da Auxiliar de Serviços Gerais. Minha filha, deixa eu limpar isso aqui para você. Ela chutava literalmente o balde, jogava aquele aguaceiro de sabão no chão, pegava a vassoura. Tá vendo? Fazia igual vocês quando estão alfabetizando, que pega a mão da criança para escrever. Não faço isso não. Isso aí não. Ela pegava a mulher pela mão e varria assim, cara, esfregava, esfrega esse chão, minha filha. Não pode, gente. E eu ficava lá do cantinho olhando assim, caraca. Ela era muito boa. Mas ela tinha as regras, tinha atenção, né, dentro da escola. Mas foi graças a ela que eu fui trabalhar como coordenadora na Secretaria de Educação. Porque uma visita que Rita fez quando era secretária, Aparecida, e ela reclamava comigo, né? Que chega atrasada e a roupa, esse negócio de roupa eu sempre tive problema. Roupa, porque tem um padrão social que eu nunca respeitei, né? Então aí a roupa e não sei o quê. E aí uma vez, quando Rita, isso ela falava comigo e com a equipe, mas quando Rita foi visitar a escola, a sala que ela levou foi a minha. Olha essa professora, olha o trabalho dela, olha o chão como é que tá. Ela tinha um mapa mundi para pré-escola, para ensinar para eles que o mundo era, né? E no chão, eu lembro até hoje como é isso. E Rita gostou muito. E aí um tempo depois, aí eu tinha, né, contato com Solange e tal, porque nada pode ser sem link, né? É o network que existe. E aí, você estava correndo atrás do seu espaço. E né? Rita não estava não, eu tava... Não, de correndo atrás do seu espaço, de crescer, de seguir. Eu não tinha essa ideia, Flávio. Quando a gente está no início de carreira, a gente não tem... Eu lembro que Érica, uma amiga de longa data, ela era minha orientadora educacional e ela lembra disso, porque toda vez que ela me procurava, eu estava na biblioteca da escola. Na hora do recreio, quando os professores vão pro cafezinho, eu estava lá procurando. Então eu não sabia, eu não tinha aquela leitura, eu só tinha ensino médio, Flávio. Né? Então não tinha aquela... Mas a biblioteca da escola, aquela discussão da escola, Dona Aparecida me fez, né, ter uma... Eu fui ler dentro minhas primeiras leituras sobre educação aconteceram dentro da biblioteca do Astério Alves. Traduzindo em miúdos, você sempre foi fora da caixinha. Naquela hora do café, que é a hora da fofoquinha, você não estava lá, você estava na biblioteca se preparando. Desculpa, rapaziada, tá? Mas eu já fui aluno, já trabalhei em coisa pública. O cafezinho é a hora de falar mal dos outros. Desculpa, é assim, não adianta ninguém reclamar. E aí você estava na biblioteca na hora de falar mal dos outros. E Érica uma vez comentou isso comigo, ele queria procurar a Luciana. Não é você que está dizendo não, tá? Sou eu que estou dizendo. Se alguém quiser reclamar, reclama comigo. Chamou a briga. E aí eu fui convidada, eu lembro que eu comentei isso no Espaço Livre, porque eu já era professora, meu primeiro trabalho foi no Espaço Livre. Não, como que eu vou assumir uma... Aí essa visão eu já tinha. Como que eu vou assumir um cargo desse, uma coordenação, se eu não tenho faculdade? Eu me questionava. Essa coordenação é aquela moçada que ia fiscalizar as unidades, né, na escola. Nessa época que eu entrei, Rita já tinha uma outra pegada. Ela já orientava a gente e falava assim, gente, esse momento de fiscalizar eu quero que acabe. E aí ela contava, morrendo de rir. Porque eu lembro que tinha uma mulherada que ia de escola em escola quando... Não, eu ia. Quando essas meninas chegavam, o nego ficava tremendo, tinha gente que dava diarreia. Tinha disso, né?
É um trabalho lento, é um processo lento. Eu acho que isso é necessário, acho que falta isso em Rio Bonito hoje, né? Porque você não pode assim jogar a água do bebê com o bebê fora, entendeu, Flávio? Você tem que melhorar. E outra frase que eu gosto muito, que toda melhora implica em mudança, mas nem toda mudança implica em melhora. Eu confesso para você que eu sou meio que na pegada do Mário Sérgio Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella diz que tem coisas que se aproximam ao assédio moral, né? O patrão fala assim com o empregado, vai almoçar e quando você voltar nós vamos conversar, hein? O cara nem consegue almoçar, o cara já saiu todo cagado do setor dele, né? E às vezes eu vejo isso aqui em alguns momentos, né? Eu particularmente acho isso extremamente necessário. Você fala logo, então você demite. E às vezes o cara quer fazer um elogio. A conversa que vai ter depois é falar assim, chegou aqui um elogio para você, parabéns, muito bom. Mas gerou aquela tensão que eu acho que é desnecessária, a vida já é tão tensionada, para que você já... E as pessoas apavoradas estão em muito maior número do que eu, que sou light, né? Eu, por exemplo... Flávio, eu acho que isso aí tem a ver com a finalidade da educação que a gente quer, vem depois, porque depois essas pessoas que são formadas assim, que tem... Eu tive pessoas que falaram assim... eu tenho mais pessoas que não me conhecem, né? Eu até estava falando com você ali fora, né? Que não me conhecem. Quando conhece, fala assim, não sabia que você era assim. Fácil de lidar. Eu sou fácil de lidar. Né? Mas eu tenho as exigências que eu tenho comigo, eu tenho com o meu trabalho. Não com as pessoas, mas com o trabalho. Acho que se você se disponibiliza a ganhar aquele salário, tem que lutar para uma condição melhor de trabalho, lutar por um trabalho melhor, mas o trabalho tem que ser feito, o serviço tem que ser entregue. Então, tem gente assim que quando muda, né? Isso é real no nosso município e em vários governos, né? Assumir um cargo de chefia e daqui a pouco estar na sala de aula, estou sendo perseguido. Isso não é perseguição, né? Claro que não, a gente não vai entrar na discussão da valorização. É porque você pegar uma pessoa também, aí vou colocar assim, pode falar, tá falando isso porque ela né? Com uma trajetória de mais de 20 anos, com mestrado, doutorado, a raridade dentro do município, colocar para poder ajudar 20, 40 alunos é um desperdício. É falta de visão. Mas aí faz parte. Só que você não pode vitimizar isso, Flávio. E ficar assim, porque a hierarquia, eu sempre falei, a hierarquia ela serve para organizar. Sem organização não funciona, Flávio. Se a educação pública hoje ela é precária, precisa avançar mais ainda, né? Porque a gente tem as histórias de sucesso da educação pública, tem muitas, né? Eu me considero um, porque eu estudei a vida inteira em educação pública, salvo esses meses lá no Colégio Rio Bonito, quando eu era babá, né? E aí faltei um dia de serviço também, minha patroa foi lá e trancou minha matrícula, eu tive que voltar para o desembargador. Tá vendo só? Né? E era da família. Eu prometo a você que está assistindo a gente que eu vou conseguir contar a história dela até o final. Estamos agora na parte que ela estava na coordenação. O programa vai acabar às 17 horas. Eu prometo para vocês que eu vou fazer ela chegar no doutorado até lá. Vamos lá. Coordenação. Aí não, parênteses, coordenação. Então, aí a coordenação foi a Aparecida Estrela e eu cheguei lá e foi uma fabricante. Aparecida deve estar me assistindo, tá vendo como eu estou com saudade de você, Aparecida? Mas a Aparecida fabricante, né, foi a primeira diretora. Também, gente, foi em 98. Tem esses atos falhos aí, me desculpe. Eu também não estou mais novinha, minha mente. Ainda bem também. que o jornalista é da cidade, conhece essa turma toda. Não, e eu sou da cidade aqui, né, Flávio, mas eu me perco na Praça Cruzeiro, igual eu te falei. Então a gente, assim, essas exigências também que tem em relação a gente, mas no C. Teixeira, tipo, você não pode errar, não pode falar bobagem, não pode falar palavrão. Flávio, o pior momento da minha vida pessoal, assim, na Secretaria de Educação, não podia falar palavrão, não podia me vestir de outra maneira que eu queria, entendeu? Porque você tem que manter uma imagem que às vezes nem é aquela ideal que a sociedade precisa, né? A tal da liturgia do cargo, né? Que ninguém consegue convencer. Então você sabe que eu virei matéria porque no desfile cívico eu botei uma camisa de malha, né? Então... Ninguém consegue convencer Bolsonaro disso também não. Esse negócio de liturgia do cargo não é com ele. Não é com ele. Então, aí a gente tem que ter. E acho que isso é uma chatice, tá? Independente de à direita ou à esquerda, acho que esse negócio de liturgia do cargo é uma bobagem, né? Se você se sente bem de terno, vai de terno. Não, e tem pessoas que acham que o cargo, quando você assume o cargo, a partir do momento que você assume o cargo, você se torna a pessoa mais iluminada do mundo. Isso não é verdade, gente. Não é? O cargo não te torna nada, você que torna o cargo. Então, assim, tanto é que a gente vê experiências no Brasil, nos municípios. Então... Ao longo da história, nós temos um monte de retardados e patifes que foram imperadores de Roma, da Grécia, não sei, fazendo um monte de merda por causa disso, porque era a palavra de Deus, né? O rei era uma divindade. Então, o cara fazia uma cagada e ninguém podia dizer que estava errado porque ele era uma divindade.
E aí atrocidades foram cometidas ao longo da história, né? Assassinatos, crimes, etc. e tal, porque não se podia dizer que aquele camarada que está no cargo de destaque está equivocado. Graças a Deus hoje não acontece mais ninguém perder a cabeça. Você perde emprego, nomeação, etc. E tal. Vai morar, mas vai trabalhar. Vai trabalhar em Tatu. Não, esse negócio isso é lindo, tá, gente? Eu vi as pessoas comentando assim, sinceramente, né? Eu estou dentro da rede municipal desde 98, eu acho que é mais o vitimismo do que a perseguição. Sim. Né? Porque fala assim, todo mundo ia estudar lá na escola de tatus. Eu falei, gente, a escola de tatus tem que ter 3 andares, né? Pra poder caber tanta gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Tanto existe a história da perseguição, ela existe sim, a gente sabe que tem. Como existe também o vitimismo político, do sujeito que qualquer coisa que dizem para ele já se diz perseguido e usa isso como uma ferramenta política, porque ele é do outro grupo, que ele pertence a outra rapaziada lá, então ele já transforma um mal entendido às vezes é só um mal entendido, já transforma isso num debate político, numa briga de grupo de fulano com grupo de ciclano. E a perseguição, assim, eu acredito, eu não tinha sofrido até esse ano de 2021, né? Um sentimento de perseguição. Você sabe que eu sou oposição a Mandiocão, sempre fui, né? Com todos os mandatos de Mandiocão, de peixe eu nunca fui. Então, assim, ano novo, pelo menos, a gente acabou com esse debate, né? Embora política é muito bom por causa disso, né? Muitos nós eu consegui desfazer na campanha para deputado estadual, né? Que aí eu encontrei com algumas pessoas que a gente nunca trabalhou e aí a gente viu que era bom, que era legal e as pessoas, a gente conhece. Eu acho, Lúcia, sinceramente, que esse lance do novo é uma grande bobagem, porque o prefeito é novo, mas a estrutura, os vícios, a moçada tá lá. Não, e eu então, nunca... mesmo que eu seja o prefeito, isso não vai conseguir acabar, a não sei que me digam e eu vou lá e resolva. Porque a estrutura é feita para isso. A coisa é montada para ser dessa maneira. Então, esse papo de que mas, assim, eu sou novo, vai ser tudo diferente. Desculpa, rapaziada, eu acredito nisso até a página 2. Porque, infelizmente, a estrutura está ali. Você, quando chegou na sua parte, tenho certeza que você chegou tentando fazer um trabalho e aí você chegou lá e encontrou um negócio montado lá. Que, cara, como é que é? Aquilo que eu sempre falo. Na campanha, todo mundo fala de flores, como diz Zeca Novaes, de flores e cores, né? Mas aí parece que tem um manual lá em cima da mesa, que na hora que você abre, tem que seguir o manual e aí você consegue ficar igual àqueles que você ganhou a eleição reclamando, falando mal deles. Então, que envolve comportamento. Não, e tem as tensões que eu acho que a pessoa como eu sei, quem estava do meu lado sabe, né, que a gente sofre, mas que você não pode tornar público, né? Questão de ética. Igual hoje eu estou dentro da escola, tem tensões ali que eu não vou tornar público. Questão de ética, que eu estou omissa, que não está me incomodando, tá. Mas eu acho assim que a gente tem que ter um espaço e eu procuro esse espaço. Né? Eu acho que depois que a gente passa de 40 anos também, a gente começa a cagar com essas coisas também, né? Você quer falar que eu tenho mais de 40, né? Você fala, você avisa, eu vou fazer 44 esse ano. Você queria tocar nessa parte, né, Flávio? Entendeu? Mas assim, a vida não precisa ser tão tensa, né? Mas assim, sim. Essa história assim, de todos esses anos assim, é a primeira vez que eu tive um sentimento de perseguição. Não cheguei a ser perseguida porque eu sou eu. Mas aquele sentimento de se eu dar mole e eu vou ser... Você percebe um olhar de soslaio pra você. Você percebe que eu vou te enquadrar e se eu tiver oportunidade eu vou te ferrar. Né? Porque você não pode ser isso tudo que você é. E eu sou. Né? Eu não estou, eu sou. Né? Eu estive secretária de educação, não fui. Mas eu sou Lucy Teixeira, eu sou doutora. Né? Eu tenho a trajetória que ninguém tem, Fábio. Né? E como eu respeito a trajetória de cada um. E eu tô sendo assim um pouco, aí as pessoas falam, tem que ser um pouco arrogante. Eu lembro que também num programa que você me entrevistou, eu falei, Flávio, mas às vezes se a gente falar um pouco muito da gente, a gente fica parecendo arrogante, prepotente. Não, mas tem que falar. Né? Tem que falar, então isso também é um aprendizado. A gente tem que falar a mulher, né, no mês da mulher. Ela tem que falar o que ela é, qual é o poder que ela tem que se empoderar disso e não pode ter assim, você não pode se diminuir para o outro não se sentir mal porque é pequeno. Entendeu? O problema dele é que pequeno não cresceu. O passarinho, né? Quando tá voando, ele não tá tirando onda comigo. Ele voa e eu não, pô. Fazer isso o quê? Aí. Ué, né? Vai passar o pardal ali voando, eu vou ficar com inveja do pardal porque eu não vou. Cara, ele é pássaro, eu não sou, então lamento muito, né? E assim, não é só isso. Então, assim, a questão de se relacionar, é corriqueiro eu ouvi isso, Flávio. Não vou nem citar nomes porque são muitos.
né? Primeiro, minhas melhores amigas, assim, no seu primeiro contato que eu tive com você, eu achei que ia te odiar pro resto da minha vida. E a gente é melhor amiga, então né, essa questão. E outras pessoas que falam assim, nossa, não tive contato com você, agora que eu tenho, né, você é fácil, eu gosto. Então, assim, a política de Rio Bonito na nossa vida, ela é muito negativa. Isso é uma questão de subjetividade. E esse é um Rio Bonito que eu quero ver melhor. Um Rio Bonito mais leve, com uma subjetividade mais positiva, né, de pessoas que parem de ficar diminuindo outros, né, por qualquer questão para poder se sentir grande. Então, assim, qual sociedade que a gente quer? Uma sociedade colaborativa e não competitiva. Em suma, porque a gente compete ao extremo, em suma, né? A vida é muito curta para ser pequena, né? Já basta que curta seja para que nós Tem que venhamos ser a leve. pequená-la. Eu gosto tanto de rir, de contar piada, de brincar. Eu gosto tanto do meu trabalho. E eu me divirto com isso. Só que assim, eu vejo assim, isso que você falou, as pessoas passam mal. Se eu falar assim, eu quero discutir com você uma ideia aqui do trabalho, ou uma questão. Gente, tem que ser leve, tem que saber discutir aquilo com seriedade, porque faz parte. Presta a sua cola aí. Ah, não! Presta a sua cola. Vou contar uma coisa pra vocês. Esse papel aqui, a Lucy trouxe com os códigos Não dá pra aqui ler, não. que parece hieróglifo. Eu não sei que desgraça é essa. Olha só. Não dá. Tem um negócio aqui que ninguém sabe o que é, mas ela disse que é um código meu. Escrito em código, que ela arrumou de coisa que ela precisava falar no programa, e que para eu não saber, para eu não perguntar, não antecipar, etc e tal. Beleza. Quando ela me contou isso ali fora, se fosse alguma outra pessoa, ia ficar assim, gente, o que ela tá tentando... Pô, eu caguei, deixa ela, cara, o problema é dela. Então acho que falta um pouco disso na vida das pessoas, entendeu? Esse negócio de, estou aqui com código. Tá, deixa ela falar. Não, e é um código pessoal, eu falei, Flávia, é só pra mim, pra eu não esquecer e pra você não ficar me... Porque Flávia, Flávia é um grande provocador. Ele na minha vida inteira, ele vivia me provocando e me fustigando, isso é uma verdade. O Orkut era bom, né? Do Orkut, aí qualquer coisa era motivo pra ele ficar... Né? Foi um grande crítico meu, igual o Nadelso sempre foi também, né? E a gente é amigo até hoje, né, Flávia? Isso não tem problema nenhum com isso. Mas assim, medo a gente não tem um do outro, né? Esse código aqui era só assim, uma cola. Sim, cara, mas assim. Pra eu não esquecer o que eu não posso falar. Mas tenha certeza que se é outro profissional, ia ficar assim, gente, o que ela tá planejando? O telefone é dela, ela é convidada, deixa ela falar. Não é nada contra a parresia, mas assim, a gente vai tem que ter uns limites, né? Tem que ter uns limites, porque senão a gente vai falando coisa, depois a gente fala, ai meu Deus, por que eu falei aquilo? Né? Nada que... É a questão da arena mesmo. Aqui às vezes eu vou falar algumas coisas que as pessoas que estão lá e que é bastante gente, eu sei que seu programa é bem visualizado, né, Flávio? E que às vezes a gente vai pegar esse recorte, não vai entender, vai falar, e aí a gente bota a gente naquele quadrado. Não que eu me incomode muito com isso, não tô nem aí. Né? Eu vou seguindo, eu vou fazendo minhas coisas. Mas aí voltando lá na trajetória, aí eu passei pela coordenação, aí da coordenação voltei para a sala de aula, aí fui ser diretora de escola nesse finalzinho de coordenação. Não estava tendo adaptação ali de ninguém, fui diretora do José Reis. Aí eu fiquei encantada com aquela escola, né? Com a proposta, né? Com a proposta, e até o local, Flávio, não sei se alguém já falou sobre isso, eu sei, né? E Rita, ela foi junto com Marlene, uma das idealizadoras daquela escola, e ser na 7 de maio tinha um propósito. Né? Escancarar para a sociedade que a gente tem, porque a história das crianças com deficiência é uma história que começa lá no esconder. A proposta de colocar na 7 de maio é muito boa, mas o prédio eu achava péssimo. Era péssimo. Ainda mais com crianças com necessidades especiais. Mas tem que melhorar, tudo um processo. Isso aí foi em 90 e pouco, 2000, né, Flávio? O negócio é continuar ali. Eu quando entrei ali pela primeira vez, vi aquele monte de escada, eu falei, porra, não é possível. O problema é você em 2021, você inaugurar um negócio cheio de escada para inclusão e ficar... Né? E isso eu tô falando de 2000, né? Então são essas questões que a gente precisa observar e não é achar que sou alfinetada, né? Não é para se degladiar com isso, não tem disputa de qual ideia é melhor, qual ideia é pior, não. A gente tem que estar melhorando enquanto sociedade mesmo e avançando, sem jogar a água do bebê com o bebê fora, porque né, eu não sou da área de história não, mas eu tenho assim, para poder estudar e pesquisar, tem que beber em fontes históricas. Eu entendo que talvez o principal defeito do Rio Bonitense é um negócio chamado milindre, né? É um povo muito melindroso, né, cara, assim...
um tal é um povo muito melindroso. Então, a moçada que o telefone toca e ainda é cobrar. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa superar um pouco esse negócio de ficar ofendido com qualquer coisa, né? Todo mundo muito... isso é questão da muito gente... bicudinho com qualquer coisa que se fala, que se diga. Isso é um exercício, Flávio, para uma vida inteira, né? A gente trabalhar o nosso ego. Né? A gente achar que a gente é o centro do universo, que tudo que ser falado, ser dito é para me atingir ou é por causa de mim. E não é, o universo não está nem aí para você, nem as pessoas, entendeu, Flávio? Sim. Cada um está preocupado ali com a sua vida, com essa demanda. E quando o outro começa a interagir com você, ainda mais no meio público... Tá insistente, deve estar morrendo. E eu não sei mexer nesse telefone. Não é seu, não? Não. Esse é o telefone da emissora aqui que eu não uso. Aí então vou continuar falando porque assim, eu não fiz teatro não, mas eu sei que quando tem esses imprevistos a gente tem que, né, improvisar. Tranquilo. Né, faz parte do não ter milímetro. Mas eu acho que é isso. Só ao vivo que acontece essas coisas. O ego... que tem tudo a ver essa questão de mundo, nada que a gente pare. Eu dou muito valor ao conceito, entendeu, Flávio? As palavras, elas não podem mais, no século XXI, em 2022, serem jogadas ao vento como se não significasse nada. Deixa eu te falar uma coisa. Segunda-feira eu entrevistei Gisele Divino. E ela disse, Flávio, a vida toda eu trabalhei em ambiente muito masculino, né? E com peça de carros, não sei o que, tal. Você tem toda uma trajetória construída dentro de um ambiente que, querendo ou não, é feminino. Né? Você tem muito mais professoras do que professores. Né? E isso, você acha que de alguma maneira interfere nessa questão? Como é que você, mulher, vê isso? Né? Eu não sei, eu acho que eu sou muito privilegiada na minha trajetória. Quando eu olho para ela, eu falo assim, é muito difícil. Eu vi uma entrevista, por exemplo, da Marta Rocha, dizendo que quando ela começou na Polícia Civil era um negócio punk, porque... Porque na educação, embora eu tenha sempre militado ali ao lado de Solange, que é a mulher, na educação é feminino, mas na política é muito masculino. Sim. Então, desde novinha, desde que eu comecei, quando eu vi, eu já estava implicada na questão política, assim, nem planejei isso, quando eu vi, já estava, não, vem cá, você vai participar, eu quero você na reunião, né? E é um ambiente muito masculino, né? Você vai fazer coordenação de campanha, igual eu já faço isso há bastante tempo, é masculino, né? Tem as pessoas assim no âmbito feminino que vão opinar, que vão ajudar, mas assim, predominância masculina. Né? Tinha uns amigos até falavam assim, nossa, como é que seu marido, na época marido, hoje é ex-marido, né? No liga, chegava 3, 4 horas da manhã com um carro cheio de homem, era 5 e eu mulher. Né? Então assim, sempre fui muito bem resolvida com isso, sempre tive um bom rebolado, né, em relação a essas questões. E também como eu acho que eu sou uma pessoa muito assim... transparente, blindada, né? Essa questão do assédio que eu ouço falar, e eu acho que isso é real, comigo só depois que eu separei. Antes de quando eu era casada, eu nunca tive, né? Porque tenho respeito pelo casamento, não pela mulher. Depois que eu separei, eu tive, né? Tipos de assédio. Claro que antes tinha... Não estou nem falando da questão do assédio, não. Estou falando dessa questão da mulher ser olhada mesmo, que embora seja um ambiente feminino, mas é dentro de uma pegada masculina que é a política, e que a professora não é olhada como professora, é como babá que toma conta das crianças. Infelizmente tem muita gente na política que pensa dessa maneira. Ele não olha a professora ali como aquela que está educando os meus filhos. Mas na educação educar as gerações futuras. Não, sujeito, a não ser que você seja doutora, né? Aí é até alguém... Agora, aquela menina, ela acabou de sair do ensino médio, que passou por essa... Não, mesmo assim, Flávio, ter doutorado em Rio Bonito e não ter é mesmo é uma coisa impressionante. Parece que você só vê aqui. Não significa. Não, pra você... Tipo assim, as pessoas não entendem que tem uma coisa diferente. Não sabe o significado disso. Isso também é a criação de subjetividade que eu acho que Rio Bonito precisa aprender. Primeiro que assim, você vê nossas referências políticas, não tem. Né? Então, se você pegar alguns discursos, eu quando era secretária de educação, eu fui na Câmara em audiências públicas e eles começavam o discurso falando assim, porque eu não tenho pós-graduação, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas eu estou aqui. Né? Então, você desqualificar um certificado, o certificado, Flávio, ele não diz quem é a pessoa, mas ele diz alguma coisa sobre a pessoa.
né? Ele é síntese de muito esforço. Na verdade, o vereador, né? quando ele falava isso, ele dizia assim, que teve uma turma de burro que votou em mim. Era isso que eu entendia, né? Desculpa, galera. Não, mas na educação ele dizia isso, né? Eu estou traduzindo a tecla SAP aqui, que é aquela tecla SAP que ninguém gosta de escutar. Isso é uma subjetividade que eu quero muito e luto para isso, que ou essa geração, ou gerações futuras, elas não tenham mais. Você não precisa desqualificar o outro para você se sentir maior. Né? Você pode ser maior, né? E aí aquela questão da cobiça, da inveja, né? A gente deve cobiçar aquilo que a gente admira. A gente não tem que enterrar, falar assim, como eu nunca vou ser, eu vou desqualificar. Não, legal que seja, não é pra mim, não é a pegada. Tem muitas coisas que eu admiro, Flávio, que eu falo assim, eu admiro muito o médico, mas não é pra mim. Entendeu? Eu não preciso desqualificar que nada ser médico, só porque ganha mais, aí você começa a desqualificar. Sou mais a ser professora, né? Sou mais a ser professora de educação infantil. Para eu ser uma boa professora e valorizada, eu preciso desqualificar a outra profissão, né? Então, assim, para eu ser um bom isso ou aquilo, eu não preciso desqualificar, né? E a questão do certificado em Rio Bonito, eu vejo muito isso, são muitas falas, né? Para eu ser, eu não preciso ter certificado, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu também tenho. A trajetória, ela faz a gente, mas isso é legal, é nobre, isso vai ser valorizado, mas não precisa desqualificar quem tem. Sim. Porque, olha, você conseguir um certificado, um diploma, né, universidade, não é fácil. Isso é muito parecido com a história da faculdade de jornalismo que eu não terminei, né? E não vou terminar. E não escondo isso não. Falou, cara, não vou terminar. O STF disse e não deixa de ser por causa disso. disso. E vai se lascar quem não gostou. Então... E nunca deixou de me elogiar porque eu tenho doutorado, né, Flávio? Porque Flávio me chama de doutora com tanto orgulho. Eu acho muito legal, cara. Faltam 20 minutos pra gente finalizar o programa e eu preciso chegar no seu doutorado. A gente tá lá na sua direção de escola. E nem passamos pelo mestrado pra gente Mas enfim, Flávia, é uma trajetória assim rica. Eu acho que assim, eu tenho uma idade legal, já tá avançada, mas ali você chega na faculdade, na graduação. Nesse tempo aí de voltar da aula, ser diretora de escola, né, e tal. Quando eu estava na coordenação já com esse projeto que Solange e Rita trouxeram, aí eu fui fazer a graduação normal superior no Colégio Municipal. Fiz. Aí um ano depois eu fiz a minha primeira especialização, que eu falei assim, a pegada para educação futura, educação inclusiva, especial inclusiva. Tá todo mundo fazendo orientação educacional, supervisão, administração. Eu falei, eu quero fazer educação inclusiva. Né? E me aperfeiçoar nisso. Depois eu fiz supervisão, administração, orientação educacional. Isso tudo em sequência, 2003, 2004. Flávio, eu acho que desde que eu me formei no ensino médio, não tem nenhum ano, se você olhar meu currículo, que eu não deixei de fazer algum curso ou alguma... Né, porque aprender... a gente gosta, é igual leitura, né? Fala assim, aquela pessoa que se organiza para ler não é um leitor. O leitor, ele lê naturalmente, ele lê onde ele estiver, ele vai, mas aí cada um tem a sua estratégia. Então, aí depois, e aí na minha graduação, eu tive a sorte de ter um professor de história, Mauriceia, que fez junto comigo, né, Rosilane Matos, que foi secretária de Cultura, Carla Nunes Moreno, nós fizemos a faculdade tudo junto ali, Gagatti era professora também, Aldineia, então tem uma turma aí, Marcelinho, que hoje trabalha no administrativo do Maurício Kopic. Então a gente fez ali o normal superior, e a gente teve uma sorte de ter um professor chamado Álvaro Senra, professor de História da Educação, né? E aí ele ficava encantado com as experiências que a gente levava, que trazia para a sala de aula. Ele falou, vocês têm que fazer mestrado. A gente nem entendia, mestrado, para que mestrado, né? E aí, ao mesmo tempo, depois eu falei assim, então, vou botar como meta da minha vida fazer mestrado e doutorado. Antes de 40 anos, eu quero ser doutora. Aí eu botei isso na minha cabeça, né? E aí eu comecei a ficar implicada com política educacional na formulação do Plano Municipal de Educação de Rio Bonito, que virou a minha dissertação de mestrado, né? O título da minha dissertação é o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação. Não sei se você lembra, Flávio. Lembro. Mas eu saía sozinha na rua colando. A primeira entrevista que eu fiz com você foi exatamente sobre o Plano Municipal de Educação. Que foi um sábado à tarde, lá no Paulo Freire. E aí no domingo seguinte você esteve no programa, 2008 isso, se não me engano. Você esteve lá no programa, eu entrevistei você sobre esse assunto aí. Isso. E aí eu fiquei muito assim, admirada. E você levou uns papéis desse aí. Pra colar, eu colava no comércio, papel, sozinha, era muita carreira solo também, né? O pessoal fala assim, que Lucia, né, do sindicato, coletiva, política, mas na verdade, se você me analisar direitinho, minha carreira é muito solo.
né? Vem comigo quem quer. Se não quiser, também tá legal, né? E eu não deixo de fazer, aí por isso que eu falo, essa liberdade da carreira solo é legal, porque eu faço quando eu quero, se aquilo tiver significado para mim. Se eu quiser parar, eu passo, se quiser continuar, eu continuo, né? Então assim, por questão de prioridade, há um tempo, já tem bastante tempo, eu estou dando prioridade até a outras questões, né? 20 anos casada, aí separei, aí... Minha pauta, aí a gente vai, né, redimensionando as prioridades, né? E assim, descobri também outra. Virei trilheira antes de você. Eu sou programa de rádio antes de você, trilheira tirando onda aqui com você, Flávio, só te fustigando, né? Mas é brincadeira, né? Mas eu virei trilheira antes de Flávio, né? Eu comecei a fazer trilha e rapel lá no Rio de Janeiro, né? Já em 2017. Aí conheci várias pessoas lá, tem o Rodrigo Chapeta, deve estar assistindo aí, né? Que ele é um dos instrutores do grupo, que eu faço, que eu participo. E eu vi, você colocava umas fotos bem bacanas. Tá. Fiz uns cursinhos com a Rio Treca de Ventre, lá do Rio também. Então, e em Rio Bonito eu não podia fazer, seja, não que eu não conhecesse, eu conheci algumas coisas. O curso está sempre na sua vida, né? Os cursos estão sempre na sua vida. Você tem que aprender a fazer. Até na trilha você vai fazer curso. Não, e rapel, trilha você não precisa, você vai andando. Mas também tem que saber do equipamento. Mas o rapel você tem que saber do mosquetão, qual tipo de nó, tipo de corda. Né? Quando você sabe que você desce daquela pedra. Corda, segurança. Tapatear, eu desci, beleza. Eu estava iniciando ainda, até que as fotos ficaram legais. Mas Flávio, quando eu descobri que o parafuso fica assim da pedra só, porque eu pensava que era um parafusão dentro da pedra, assim da pedra, eu falei, gente, podia ter morrido. Não, é muito seguro, né? Porque ele é testado, liberado. E o seu peso aqui, na verdade, dá a pressão que precisa para ele não soltar, né? Mas é muito bom. E assim, eu gosto mais de fazer trilha com prêmio no final. Ou tem que ter uma cachoeira, Flávio, ou tem que ter o rapel para fazer. Aquela trilha muito seca, assim, eu já fiz assim... Mas não... E eu tenho vontade de... A trilha de uma vez só. Eu costumo dizer que a trilha que não tem cachoeira no final, não tem o prêmio que você está falando, ela é a trilha que você faz, para você dizer que foi, para conhecer e tal, mas você não volta. Agora que tem uma cachoeira, você vai várias vezes. Não, e conheci mais, assim, eu não conhecia muito o Rio de Janeiro, né? Passei a conhecer, fui fazer um tour na favela da Rocinha, né? Outras realidades que a gente... Conseguiu subir lá em Mirante Dois Irmãos, alguma coisa assim? Dois Irmãos. Tem um visual sinistro. Lá é muito bonito. Não conhecia assim, aquela parte de São Conrado ali que entra, ali eu já chego lá, já conheço até as pessoas lá, já. E assim, Morro dos Irmãos eu fui só uma vez, na Rocinha eu, de vez em quando eu vou, porque conheci um barzinho lá chamado Ressaca, vai eu fazer um propaganda. E é muito bom para ver o jogo do Flamengo. Ninguém bebe nesse bar chamado Ressaca. Eu não bebo. Não bebo. Eu bebo de vez em quando, assim, socialmente. Não precisa se justificar, tá tudo certo. Não, porque a gente vai falando assim, é porque eu penso assim, eu não bebo, precisa não disso para chegar no doutorado? Né? Não. Flávio, você quer ver? O doutorado foi isso, Flávio. Passei pro mestrado. Aí no mestrado eu conheci o Jorge Najá, que ele... A seleção do mestrado... Que eu tive o prazer de conhecer aqui também. Um cara, entrevistei ele, inclusive, um sujeito sensacional, o Jorge Najá. Ele era sensacional mesmo. Ele deixou um legado e me ensinou muito. Ele, tipo assim, ele me tirou do avesso e me colocou... E o livro que ela me trouxe aqui tem a pegada do Jorge Najá. É um dos nomes que assina o livro. Ele começou a organizar esse livro aí. E aí a Karine e o Marcelo Mocarzel, eles terminaram a organização. Eu também conheci o Marcelo Mocarzel. Acho que você trouxe ele aí, se não me engano. Sim, né? Ele fez a abertura em 2013 da Dona Letiva, né? E o Jorge Najá também. Né? A Karine só que nunca... Não, eu lembro mais do Jorge Najá porque ele veio mais vezes, né? Ele de vez em quando estava aí, né? Mas o Mocarzel eu vi uma vez só. Não, e o Jorge já estava sempre atento às políticas educacionais. Aí o pessoal do MEC ligava para ele quando eu queria desobedecer aqui, porque eu desobedeci o MEC, né? Eu como secretário, aí o Jorge falou, a assessoria lá do MEC que eu conheço, você disse que você é o único município que não está querendo ver isso. Eu falei assim, ô Jorge, autonomia do município. Né? Então assim, eu estou entendendo que aqui, tanto eu tinha razão, que se você pegar, eu saí em 2015, né, na pegada do Plano Municipal de Educação. Então o MEC tem aquelas assessorias que vão prestar assessoria para o município para poder fazer. Eu falei assim, a gente não vai bricolar o Plano Municipal do Plano Nacional de Educação, a gente tem que adaptar à luz do Plano... Isso eu estudei, eu tenho ciência. Pega o Plano Municipal de Rio Bonito, que tem lá a minha assinatura, só que aí passou de secretário, foram outros secretários, e eu não levei aquilo até o final, né? Eu pedi a exoneração antes.
Né? Não por causa do Plano Municipal de Educação, mas por outras questões pessoais. Eu estava terminando o doutorado. Olha, qual. E o peso do magistério também tinha sido cortado. Então a gente fala assim, não, até aqui eu fui, daqui pra frente eu não vou mais. Aí o Jorge falou assim, mas ela tá aí. Falei, Jorge, aqui em Bonito, eu não quero fazer assim, eu quero fazer de verdade um plano, quero bricolar do Plano Nacional de Educação, que acontece com a maioria dos municípios. E que acaba não vingando, né? Porque, por exemplo, o tal do Instituto Brasileiro de Administração Municipal fez aí um suposto plano de cargos e carreira que era outra briga sua também que eu lembro, mas aí depois, no governo de Mandiocão fizeram, isso nunca saiu do papel. Colocou 180 mil na época para o IBAN fazer isso e até o IBAN não cobra, Flávio. O IBAN ele é gratuito. Mas pagaram 180 prata para esse negócio. Não, o IBAN ele é gratuito. Você não pode... sei se o IBAN estava junto, não sei quem recebeu então. Eu lembro às vezes pode colocar o nome do IBAN sendo outro, mas assim, o IBAN ele é gratuito. É Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Eu tenho a foto dessa publicação lá e já escrevi sobre isso algumas vezes e ninguém reclamou. Essa questão do plano de carreira e remuneração, que a gente já avançou na questão do salário, isso são discussões que eu falo, eu sou muito apegada ao conceito, porque o conceito muda a tua vida e muda toda a visão que você tem daquilo ali, né? Então, que tem a ver também com o meu mestrado e doutorado. Sérgio Leite, ele era secretário de administração na época de Mandiocão, e aí era uma luta minha, assim, botar mestrado e doutorado como questão de valorização no plano de carreira. Como que você vai valorizar? Naquela escala, né? E ele disse uma coisa para mim que me impactou muito, e hoje, eu, doutora, eu repenso aquilo que ele me falou. Você, quem faz mestrado e doutorado, não pode ser contemplado, porque assim, o plano de carreira e remuneração, ele contempla o funcionário e o sistema. Ele não é uma faca de um gume só, é para os dois. Ele tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o sistema. Ele é bom para o sistema quando? Quando é interessante eu não pedir exoneração, porque eu ganho bem, porque o meu plano de carreira é bom. Porque não é interessante para as crianças ter 3, 4 professores na sala de aula por ano, Flávio. Sim. Então, como que eu seguro esse profissional dentro da minha rede de ensino? Dando um plano de carreira. Ele falou, quem faz mestrado e doutorado não quer atuar dentro do ensino fundamental. Você me perdoa. Vai para pesquisa. Vai para pesquisa, vai ser professor universitário. Eu falei, eu não, eu vou fazer mestrado e doutorado e eu vou estar na sala de aula. Né? Claro que eu estou na sala de aula hoje, não é por causa dessa ideia que eu tinha lá. Né? São outras circunstâncias. Mas faz sentido. Né? E aí lá na nossa tabela de plano de cargo e carreira e remuneração, que eu não consegui, porque eles falam assim, o secretário, né, tá lá, a gente influencia muita coisa a gente perdi debate no plano, no piso nacional dos professores, né, em 2015, né, perdi debate nessa tabela né, tanto é que hoje está lá pós-graduação, mestrado e doutorado. Como se mestrado e doutorado não fosse pós-graduação, um erro grotesco. E eu falava isso lá, até hoje não corrigiram, e passa um, passa outro. E às vezes eu não corrijo só porque fui eu que falei, entendeu, Flávio? É aquilo que você falou da vaidade. Se ela falou, eu não vou dar o braço a torcer, né? Então, assim, são questões que... E aí, isso tudo E o mestrado me mudou muito, porque eu, enquanto orientador educacional, que cheguei e falei assim pra mim, você fala muito bem, mas você escreve muito mal. E aquilo foi um impacto para mim, né? Porque eu fazia relatórios, né? A gente se acha quando a gente não sabe, aquela questão da ignorância, né? O maior sábio é aquele que tem consciência da sua ignorância, né? Sem ficar com medo de arriscar, né? E aí quando ele falou isso para mim, era eu e Marcelo, eu, Rogério e Adriana, eram 4 orientandos dele, né? Então, assim, eu lembro que a gente via, tinha gente que desistia, né? Quando o orientador chegava e falava assim, isso, você vai ter que ler 5 livros. Mas qual é o prazo? 3 dias, entendeu? Então tem gente que pede para sair, não é só difícil entrar, é difícil você manter, né? Aí, e ele não fazia tortura, né? Ele falava mesmo, né? Isso, vai aguentar? A pressão primeiro ele me provocou muito, né? Aí eu falo que o Marcelo e o Jorge Najá, porque o Marcelo contribuiu. O Marcelo era muito mais novo do que eu, tinha 20 e poucos anos. O Marcelo, falo que eles me alfabetizaram no mestrado. Ali eu tomei ciência que eu não sabia ler nem escrever. Falava, olha só que doideira, já tinha pós-graduação, graduação, já tinha, né, esse contato, já tinha experiência E aí a gente pega e fala assim, gente... Eu tive essa impressão quando cheguei na faculdade, quando cheguei lá... Se ler nem escrever. Primeiro período de comunicação social, aula do professor Oscar Colombo, e eu descobri que eu não precisava ter feito ensino médio, eu tinha que ir direto para a faculdade, que eu achei muito mais maneiro aquele negócio lá. E aí um monte de coisa que me ensinaram em 5 sofríveis anos de ensino médio,
e segundo segmento do quinta, oitava série antiga, né? Desconstruíram um monte de coisa ali da história. Eu falei, cara, mas que fizeram isso lá atrás, cara? Luci, vamos lá, faltam 5 minutos para a gente finalizar aqui o programa. Tinha muita história. Muita e o doutorado história. foi depois do mestrado e acabou. Não, você já definiu. A história. Você já definiu, agora é livro, agora é pesquisa, agora é um monte de coisa. E curtir um pouco a vida e tudo isso que você. E dá para fazer assim, como que é? Ando devagar, porque já tive pressa. Passa por aqui Josias Gomes de Oliveira dando boa tarde, passa por aqui minha amiga Paula Carvalho dizendo Lucia top, Paulinha vai estar aqui também nesse mês. Agendamos Paulinha para o dia 30, se não me engano, de março. Ela é advogada, criminalista, está sempre envolvida aí nessa questão de Maria da Penha e vai estar conosco aqui falando sobre isso. É mais uma das mulheronas que vão estar aqui no nosso programa. Eu só recebo mulherão aqui, gente, né? E elas estarão participando por aqui. Luci, mensagem final, obrigado. Deixa eu só lembrar aqui para você que está nos acompanhando, já que a gente está falando de educação, do curso de operador de máquinas, que está com inscrições abertas lá na CDL de Rio Bonito. Tem nas redes sociais aí, eu fiz publicação sobre isso, né? Deixa eu lembrar para você também do restaurante Del Conde Pizzaria, parceiro nosso aqui, com uma programação para o mês da mulher, igual aqui no programa Flávia Azevedo. Minha amiga Marta está me devendo, porque ela vai vir aqui também, que é a dona lá da casa, né? Deixa eu lembrar para você da Clínica Vivermed, deixa eu lembrar para você aqui também, parceiro nosso do Plano Vivo Assistencial, da Terefrutas Rio Bonito, né? Essa moçada bacana, do Hotelzinho Kids Nova Geração. O Hotelzinho Kids Nova Geração, que não é uma creche, não tem uma proposta pedagógica, é simplesmente aquele espaço para deixar o seu filho, porque você precisa trabalhar, precisa ir no mercado, precisa ir no médico, não tem quem deixar. E se deixar a criança em casa, vai tocar fogo na cozinha na hora que riscar o fósforo. Então, não tem como deixar com a avó, com a tia, com a cunhada, com a vizinha. Deixa ela no Hotelzinho Kids Nova Geração, na rua Eugênio Cordeiro, número 44, centro de Rio Bonito. A proposta é essa, né? Inclusive, fim de semana, se você quiser sair, vai fazer aquela esticadinha com o esposo, com a esposa, né, e tal. Deixar as crianças com quem e tal, pode agendar para deixar lá no Hotelzinho aqui de Nova Geração também, né? Que às vezes tem aquele programa só do casal, né? Tem essa pegada lá também. É isso, gente, são parceiros nossos aqui do programa, Flávio Azevedo. Luci, palavras finais suas, muito obrigado aqui por estar Flávio, nos contando esse monte de história aqui. Foi um prazer aí a gente conversar, né, e tá publicando essa conversa também, né? Então a gente interage não só entre a gente, mas entre outras pessoas também. Como você fala, né, pessoas que estão assistindo ao vivo, pessoas que vão assistir depois. Então, assim, é a mulher mesmo por um mundo melhor, e esse melhor mais leve, mais tranquilo, mais suave. A gente vê aí a pandemia veio para ensinar bastante coisa pra gente, levou pessoas queridas, né? E a vida é muito curta mesmo, né? Nosso espírito é imortal, mas nossa carne é mortal. Nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, e a gente se aperfeiçoa melhor quando a gente está em contato um com o outro, compreendendo, né? A questão da compreensão, acho que ela é muito latente na minha formação também, principalmente depois que eu entrei no mestrado, doutorado, universidade, né? Porque assim, a questão da tolerância, da paciência, isso se aprende também, tá, Flávio? Isso não é muito inato, não. Então a gente vai compreendendo, entendendo, e um mundo melhor é isso, um mundo mais leve, mais alegre, né? Porque a gente já tem tantas mazelas, né, Flávia? A gente fica construindo mazelas pra gente, para quem está convivendo com a gente, isso não é muito bom. E a mulher faz um papel importante nisso, porque essa sensibilidade, né, essa importância que ela tem, apesar, né, dessa luta constante de direitos, né, da desigualdade que a gente ainda enfrenta. Mas é isso, um beijo, um abraço, eu gostei muito do convite, né? Eu falo meio acelerada mesmo, né? Para quem me conhece sabe, e estamos aí, tá? E que não seja a última vez, e que não foi, né, a primeira, mas também que não seja a última. Estou à disposição. Rede social não adianta me provocar muito, não vou, né? WhatsApp eu vou, né? Quem debater comigo, ligar e tal, eu não me nego a conversar, né? Mas rede social, Instagram, tal, de vez em quando eu coloco uma coisa ou outra lá, mas muito raro, né? Mais coisas minhas, né? Até sofri isso na campanha, que eu botei uma foto de biquíni, pá, e tinha tido uma confusão de campanha no dia anterior, e falei, resolveu isso porque estava de biquíni na rede social, né? Então são preconceitos que a gente enfrenta, né? E olha que eu não sou muito de... eu falei, agora mesmo que eu vou postar. Depois eu postei um monte, só para poder provocar.
Ah, mas você tá gatinha, aí sempre tem alguém que fica com inveja, né? Não é isso? Não, mas a questão mesmo do diálogo. Eu ganhei a pessoa no diálogo e a pessoa vai falar que eu ganhei por causa do biquíni, né? Brincadeira, né, cara? Então é isso, um abraço, obrigada aí, a gente, desculpa qualquer coisa, a gente fala acelerado, né? Mas... Deixa eu mandar um abraço aqui para Maria da Penha, que está nos acompanhando aí, nos prestigiando. Agradecer você que está aí ligado na nossa programação. A gente volta amanhã, às 15 horas, com mais um programa Flávio Azevedo. Quero agradecer muito vocês que estiveram nos acompanhando, que vão nos acompanhar depois, que vão nos acompanhar pelo YouTube, que vão nos acompanhar lá pelo Instagram. Beijo no coração de todos. Valeu, e a gente vai ficando por aqui. Beijo grande. Valeu, gente. Abraço grande. Tudo de bom para todos aí, como eu sempre digo. Vamos em frente. Obrigado, Luci. Obrigado pelo link. Obrigada, Flávio. Vamos lá, gente. Vamos em frente. Fala muito, né? Aqui terminou, Flávio, isso mas aqui lá, me ajudou. lá a gente continua ao vivo. A Rádio Não vai Jornal contar segredo aí não, porque o pessoal tá escutando lá dentro. Não, eu tô falando só que assim, a minha cola me ajudou. Tinha coisa que eu falei assim, Flávio Azevedo. não vou entrar. Né? Mas muito bom.